Agora, no 107,9, a alternativa no esporte, com a equipe Futebol Show. Opinião, debates, informação, a repercussão, tudo em um só programa. Alternativa no esporte, com a equipe Futebol Show. Muito bom dia para você, torcedor e esportista do Vale do Paraíba e, por que não, de todo o Brasil. Começando mais uma alternativa no esporte, nesse feriado de 15 de novembro, especial. Alternativa no esporte que tem a apresentação da equipe Futebol Show, que tem a coordenação de Fábio Moraes e Nenê Cruz. Sua participação pelo nosso WhatsApp 12981171441. E hoje na bancada esportiva a presença de Fábio Moraes e também dele, Flávio Souza, estreando, debutando nos microfones da Alternativa FM. Flávio Souza. Bom dia para você, Flávio, tudo bem? Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes, e bom dia a todo torcedor do São José Esporte Clube. Pois é, hoje um especial na Alternativa no Esporte. Nós vamos aqui com a equipe Futebol Show debater um pouquinho esse ano de 2017. Acabaram todas as competições para o São José Esporte Clube, seja no futebol profissional, sub-11, 13, 15, 17, feminino, enfim. E é hora da gente fazer uma análise em cima disso, né? Gostaríamos de ter, logicamente, a participação de todos os integrantes da equipe e também de todos os torcedores. Lógico que a gente sabe, é um feriado, praia, sol, né? Então, muita gente hoje aproveitou para viajar. Mas vamos aqui começar a enfocar um pouco do São José Esporte Clube, Flávio. Situação do São José. Desde o primeiro dia da posse do presidente Adilson, com o seu primeiro vice, Vanderlei da Graça, com o Duarte, o seu segundo vice, e é lógico a diretoria, que a gente não sabe nem enumerar aí o número de diretores e os cargos desses diretores, porque temos também diretores adjuntos. Começando então com a posse e a nomeação de uma diretoria e o planejamento para esse ano de 2017, Flávio. O que a gente pode enfocar nesse momento? Bom, então, a posse houve, né? A eleição, todo mundo sabe, inclusive da minha opinião, foi uma eleição que começou mal gerada. Tinha gente que tinha condição de se candidatar e a princípio foi impedido né, com aval negativo do próprio Conselho Deliberativo. Aí outras pessoas que tinham a sua associação questionada, nunca foi provado se era sócio ou não, pôde se candidatar e sua chapa, inclusive, acabou sendo a vencedora. Então, isso eu falei desde o início. Para mim, tudo aquilo que é mal gerado, ele tende a ser mal desenvolvido. Né? A princípio, houveram alguns avanços. Já em janeiro, houve um avanço que eu considerei que é a questão da peneira. Né, não o processo da peneira em si, mas é que ficou muito vergonhoso para mim como torcedor do São José e membro de torcida do São José. Você vê uma capa do Vale, uma manchete de um jornal da cidade falando da peneira e o menino entrevistado com a camisa de um outro clube do Vale do Paraíba, inclusive rival do São José. E a gente falou, poxa, pelo amor de Deus, não tem nenhum joguinho de colete com o escudo do São José, ou atenção de alguém para proteger a imagem do clube e falar, veste essa camisa aqui para dar entrevista, ou tira essa camisa aí para dar entrevista. Né? Então esse ano pelo menos teve isso. Sabe aquele jogo que você começa fazendo 1-0 e depois o adversário atropela a gente, né? Então pra gente foi um ponto positivo. No resto houve muita promessa. Era uma necessidade do clube e uma exigência da TUJ que se reabrisse o clube para sócio novo. Foi reaberto, mas um preço exorbitante, um preço acima de clubes de Série A do brasileiro.
Então, realmente, a adesão, a princípio, ainda foi razoável, só que já temos informação que a manutenção desses novos sócios, como diria o Renato Gaúcho, despencou. Bom, então houve a posse, houve o pleito, né? Que foram 2 chapas, ou seja, o Adilson também não assumiu porque não tinha candidato, né? Então existia uma outra chapa, né? Mas houve essa alegação, né? Eu entrei porque ninguém quis, que não tinha ninguém, e aí já faltou com a verdade. Então, depois disso, logicamente, foi contestado o título, não a forma com que ele teve o título benemérito, né? O Vanderlei da Graça, que era o primeiro vice, e, logicamente, assim como ele, outras pessoas da cidade receberam esse título e não puderam votar. Tem até aqui próximo na região sul, o Luciano, do Bate-Caverna. Ele foi lá com o título, foi filmado e tudo mais, não aceitaram, e logo depois o Vanderlei vota com um título benemérito. E também aqueles diretores que surgiram de forma repentina, né, surgiram no clube para poder participar, para votar. E votaram, né? Ou seja, é permitido? Mas a coisa tinha que ter sido divulgada, então todo mundo pego de surpresa, né? Mas enfim, aí conquistou, venceu. A posse, houve a nomeação, a contratação, as negociações, surgiram também alguns nomes, falam da gestão anterior do Benevides Ferneda, do Geleia, que era Samsung, sei lá o nome das empresas que estavam chegando aí para patrocinar Nike, enfim. E também chegou a informação, né, postagem de pessoas da diretoria, olha, fechamos aqui Açaí, Atacadista, a gente tem que dar nome, né, para poder deixar bem clara a coisa. Então, foram surgindo vários, não, fechamos com Unimed, né, fechamos com não sei o quê. Então, aí a coisa não tinha efetivamente nada de concreto, né. A gente sabe que, aos trancos e barrancos, com toda a deficiência, né, o Adilson, eu falo o Adilson porque eu não posso citar nomes de diretores, né? Porque nós tivemos diretores que, segundo informações, já foram exonerados, mas oficialmente não, que eu perguntei na secretaria do clube se tem lá, né? Que o Fábio era o diretor de futebol amador, aí disse que pediu a sua renúncia, mas que não ficou só nisso, né? E então ele continua fazendo parte da diretoria, então a gente não sabe efetivamente quem é e quem não é diretor. Agora, fora isso, a avaliação é positiva dentro do futebol amador. Mas me deixou uma dúvida, né, mediante o final, porque a gente acha positivo a gente avaliar atletas. Eu tive esse final de semana assistindo um jogo aqui do Atlético Mineiro, outro ali do Real Galo Branco, que inclusive foi contra o Atlético, os 2 jogos. Um garotinho de 18 anos, ele disse que não passou na avaliação. É um fumaça terrível, garoto. Aí, passou na avaliação. Agora, no seu conceito, o jogador de futebol amador que joga os finais de semana tem condições de disputar um campeonato profissional, Flávio? Mediante até o que aconteceu. Então, tem dois aspectos aí importantes, né? Que um é o fisiológico, a estrutura corporal desse jovem, que principalmente para jogar Bezinha sub-23 é um corpo em formação e desenvolvimento, né? E tem aquele aspecto de jogo, como diria o Tite, a jogabilidade, a capacidade cognitiva daquele jogador lidar com o emocional, né? Esse aspecto psicológico muda muito, que uma coisa é você estudar, trabalhar ali, por ali, da sua namoradinha, final de semana você faz o seu jogo no amador. Por mais que tenha rivalidade entre um time e outro, do bairro e tudo, é um outro nível de jogo, né? Quando você pega um time profissional para jogar, já muda a exigência do próprio campeonato, né? Tem coisas que você consome, que você tem que mudar a sua rotina pessoal, e o nível dos adversários também é bem mais forte. Então tem cara que arrebenta no amador aí, na hora que você leva no profissional, às vezes até por um certo tempo ele consegue despontar. Aí no decorrer de um campeonato longo como é esse da Bezinha,
a pessoa começa a sucumbir, que aí a regeneração é mais lenta, a quantidade de lesões é maior. Então é uma estrutura boa para jogar futebol, muitas vezes no caso do brasileiro, nato. É dele aquele aspecto, olha, ele joga muito esse menino, vai jogar demais. Mas ali na pelada entre a gente, né? Quando vai para o meio profissional, onde as pessoas são treinadas, tem gente que sobe 6, 7 categorias até chegar no profissional. É diferente você pegar aquele que jogou amador, já joga aqui no profissional porque passou na peneira. E aquela pessoa que é submetida a um treinamento de qualidade, a uma alimentação de qualidade, uma vida regrada. Quando ele chega ali na sua era profissional, todo o seu corpo, ele é uma máquina muito mais poderosa que a outra. Que nem você colocar naquela corrida de um carro 2.0 e um carro 1.0. Às vezes o carro 1.0, o torque dele é mais rápido de início. Então ele arranca na frente. Mas no decorrer do percurso, o outro vai dar 10 voltas em cima dele. Mas você falou do aspecto físico, né? E preparação também. O psicológico também não podemos dizer que seja um fator diferencial. Por exemplo, nós tivemos agora um problema extracampo, né? Vamos dizer assim, com o Rueiro. Num jogo, na véspera de um jogo decisivo, e já, segundo informações, não era a primeira vez, né? Que esse fato ocorreu. Todos nós, o jogador, eu não vou falar atleta, todo jogador, ele tem aquela, poxa, ainda dá tempo de eu ser profissional, né? Só que ele não trabalhou do 11, do 13, não sofreu pressões no 15, no 17, por resultados e naquela vida regrada, como você bem frisou. E o amador, quando chega no profissional, ele acha que a cobrança é demais. Não precisa essa cobrança, eu jogo do mesmo jeito. Então, esse lado, essa mentalidade também não é uma diferença que pode fazer efeito, como fez aí no São José? Não, com certeza, totalmente. Até mesmo porque o jogador profissional, ele tem um plano de carreira. Por mais simples que seja a gestão, muitas vezes até pelo próprio pai, ou às vezes um professor do primeiro time que ele passou ali, mas ele tem um plano de carreira. Eu estou na Bezinha, eu estou almejando o quê? É o acesso com o meu time, é ir para um time de projeção maior ou em melhor situação. Quem está na 3 não busca uma 2, quem está na 2 não busca, de repente, um time menor da 1, mas ele tem um plano de carreira. O boleiro não. O cara tá ali, tá batendo a bola, e no caso específico do São José, já infelizmente há muitos anos, tem essa questão, que inclusive foi um dos motivos alegados, a financeira. Você, para jogar no São José, você já se propõe a ganhar pouco, porque o clube não pode pagar. Então você já se propõe a ganhar pouco. Esse pouco, a diretoria diz que está pagando em dia. O jogador diz que não está, que está pagando picado, não está pagando. Aí ele vai fazer um bico no amador. Não estou justificando o jogador, mas é que entra esse fator na cabeça dele também. É o preço de dinheiro. O dinheiro não vem aqui. Então ali, ó, se eu jogar ali rapidinho, eu ganho um tanto. E ele não tem esse discernimento de que isso vai comprometer o dia seguinte dele. Por quê? Porque ele joga na praça na quinta, ele joga no society com os amigos na sexta, joga uma sabadeira, no domingo joga com os veteranos ali um bate-bola domingo de manhã, e ele não sente essa falta de capacidade física, porque o nível com quem ele joga é o nível abaixo do dele. Então mesmo ele em má forma física, ele consegue sobressair. E eu acho que essa é a diferença. E o profissional, ele já consegue perceber esse tipo de coisa. Ele sabe a necessidade de um deslocamento, de uma resistência, de chegar no último minuto correndo muito. No jogo menos importante, menos sério, não. Você vai e faz o gesto ali pro professor, o professor trocou você, descansou, acabou. Veja, no caso específico aí de jogador amador, eu não vou generalizar, né? Mas veja como as coisas nos trazem a essa direção. Se eu não me engano, em 2011, Alex Cortez, né, jogou no São José, tá? Eu não sei se você sabe, ele teve uma proposta para ir. O Edmilson saiu daqui, foi pro Brasil de Pelotas, se eu não me engano, e conseguiu também encaminhar o nosso querido Alex Cortez, né? E nessa de indicar, na época eu era mais próximo, né, do ambiente, dos bastidores do clube, o Alex não quis ir.
embora a proposta fosse melhor financeiramente, muito superior, e ele estava num processo de renovação do contrato, porque ele era um dos poucos que tinha um contrato um pouco maior. É outra questão que é difícil para um clube como o São José fazer contratos longos, né? Período do campeonato, então o jogador depois, tchau, né? Ele não vai ficar esperando que o clube, né, deixe para negociar no início do campeonato. Ele já busca outros rumos. E no caso dele, não. Aí ele, conversando com ele, falou, mas você não vai? E ele disse, olha, Fábio, para mim não compensa. Tô do lado da minha mulher, meu pai, da minha mãe. Aí eu vou para um ambiente lá que eu não sei como eu vou ser acolhido. É isso que eu tô querendo que você entenda e os ouvintes. Mudar de cidade, não é fácil, imagina mudar de estado. Mudar de estado e morar muito provavelmente com outras pessoas que você nunca conviveu. Que esses atletas que estavam aqui, que São José tinha alojamento, tinha toda essa situação. O cara largou a família no Rio de Janeiro, largou a família no interior de São Paulo, na Grande São Paulo, e veio para cá. Então ele ficou alojado, dividindo o quarto, né? Não é uma casa só, mas na hora de dormir também, dividindo um quarto, com mais 2, 3 jogadores, né? E tudo isso daí faz a diferença, né? Então, para isso, o cara tem que querer, né, Flávio? Tem que estar focado, falando, não, eu preciso, eu vou, eu vai. Agora, quando o jogador é da cidade, ele não mora no alojamento, ele saiu do alojamento, ele saiu do treino. Quem vai segurar? Quem vai controlar? Não estou dizendo que está certo ou está errado. Não vou entrar nesse mérito. Não estou entrando. Mas eu estou falando que o atleta em si, ele tem que ter a cabeça de atleta e não de jogador. Exato. Então, aí é onde entra o que eu falei, o cognitivo dele e toda a estrutura extracampo. Com quem que ele mora, quem que ele é. Quando que começou esse plano de carreira dele. Então o cara tem um foco diferente. Aí aquele que estava jogando bola no domingo, foi chamado na segunda para fazer uma peneira, na quarta estava aprovado, no domingo estava treinando, o cara tá se aventurando, ele não tem esse cognitivo, né? Ele não tem essa percepção da dimensão do que ele pode impactar na vida dele, na dos outros, na do clube. E ao mesmo tempo, eu devolvo sempre na do clube, aí o pessoal fica bravo comigo, mas é onde eu dou vários exemplos do próprio interior de São Paulo, de clubes que tiveram que se reinventar, se replanejar para fazer um trabalho direito e voltar a crescer no futebol. Qual clube, um exemplo lá? A gente vai dar exemplo, por exemplo, da própria Ferroviária. Ferroviária, ela caiu no abismo da Bezinha. Aí tem gente que fala que a Ferroviária acabou, não acabou, porque era a Associação Ferroviária de Esportes, virou Ferroviária SA, mas tem aquela questão da ferrovia, que realmente parou de botar verba, como outros, né? Todos esses times, historicamente, mantidos por linhas férreas, ele teve essa dificuldade, não só a Ferroviária, como o próprio Ituano. Ituano, depois da, entre aspas, falência, ele atingiu 2 vezes o sucesso no Campeonato Paulista, uma muito contestada porque não tinha a presença dos grandes, 2014 com a presença dos grandes e vencendo o atual bicampeão. Sim. Então acho que são exemplos que, não preciso fazer igualzinho, não preciso, mas aonde que deu certo? E recentemente o Esporte Clube São Bento de Sorocaba. Eu ia citar o São Bento. E está sendo assim, meteórico. Há alguns anos atrás eu conversando com alguns torcedores do São José, não, mas ali não vai dar em nada, porque ali tem prefeitura envolvida e não sei o que, e o time não parou. Ele ascendeu a Série A1 esse ano, ele estreou contra o que foi campeão, perdeu de 1-0 com gol de pênalti duvidoso. Se foi pênalti ou não, isso não vem ao caso, mas assim, ele jogou de igual para igual com o atual campeão. Premiação no Brasileiro. Tudo, chegou no Brasileiro, subiu da Série C, da D para C, e agora da C para B. E aí ele já recebe cota de televisão. Eu andei pesquisando no site, você sabe que isso é uma mania que eu tenho de fuçar nesses clubes que dão certo. O plano de sócio torcedor dele já atingiu R$30. Olha que a gente fala de clube que faz R$9,90 e tudo. Ele já atingiu R$30, mas o torcedor vai pagar. Por quê? Qual é o calendário dele ano que vem? Série A1, de janeiro a março, se classificar abril. E depois tem a Série B do Brasileiro até dezembro. Então, para o torcedor, é vantagem. Eu vou pagar R$30 por mês e vou ter acesso em todos os jogos em casa do Bentão, como eles dizem, no Paulista contra times grandes. Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, outros times tradicionais do interior.
E na Série B do Brasileiro, olha só, time grande que cair da A vai pegar o São Bento em casa, porque é turno e retorno. E fora aqueles times tradicionais já da Série B. E esse é o planejamento. Aí agora volta tudo. Aonde eu quero que o clube se planeja? O que eu preciso do ano que vem? Qual que é o calendário que eu vou ter o ano que vem? Eu vou ter condições de manter um jogador de fora com alimentação, moradia, mais salário e tudo? É aí onde eu cobro do diretor de futebol e do presidente diretamente, porque é ele que nomeia a pessoa que vai mentalizar tudo isso. Eu tenho que fazer essa projeção. Você comentou, não, porque não dá para manter o jogador por muito tempo, porque às vezes não tem jogo. Isso cabe também à diretoria planejar. E se eu quiser manter o jogador por 12 meses, quanto que eu tenho que arrecadar? Quem que pode ser meus parceiros? Que campeonatos que eu posso disputar? Isso é uma habilidade que tem que ser da diretoria. Se é o vice-presidente, ele vai gestar unicamente, o vice só faz figuração, ele tem que ter a cabeça para isso. Não, nós vamos fazer uma gestão participativa, todos vão pensar, então todos têm que pensar sobre isso. Né? Contratar para depois ver como é que vai pagar. Ou uma gestão que é muito comum no São José, que é aquela, vamos fechar esse mês, o mês que vem a gente vê depois. E fica matando mês por mês, aí realmente você vai contratar jogador por 3 meses, às vezes você revela bons jogadores e fica perdendo para clubes de menor expressão, às vezes até expressão ou situação pior do que a do São José, mas que nesse planejamentozinho ele consegue manter o cara por 1 ano. Você falou do jogador que tem família. O cara tem mulher e filho, ele tem que botar alguma coisa na mesa. Às vezes ele aceita ganhar menos, mas ganhar certo, do que correr o risco de ganhar um salário maior e ficar recebendo em suaves prestações. Pois eu me apego até alguns detalhes que vêm de encontro até o que você acabou de frisar, Flávio. Pelo seguinte, se a gente pegar no futebol feminino, não disputa o campeonato o ano todo. Você sabe disso. Só que o pagamento é feito de janeiro a dezembro, já visando a diluição dos valores. Então, suponhamos, eu me lembro na época do Valdir Papel, aqui e tudo mais, o pessoal estava logo no início querendo renovar com ele, falando, mas não vai aceitar. Bom, se você não fizer a proposta para um contrato maior, você não vai saber se ele vai aceitar ou não, porque o campeonato acaba, só que você vai ter que pagar. Tem que deixar bem claro isso, né? Que é um grande problema dos clubes que tem 3... No caso da Bezinha, vou dizer que é até mais fácil, viu, Flávio? Porque o campeonato é um pouco mais longo, é mais difícil, eu considero mais difícil, mas mais longo. Agora, na Série A2, campeonato de 3, 4 meses, lembra disso? Então, quer dizer, a maioria dos jogadores, eles querem ganhar em 3 meses o que ganharia num semestre, para no segundo semestre disputar por outro time. Geralmente é assim. Então, é um grande problema que eu vejo. Mas, fora esse aspecto financeiro, essa dificuldade, a gente tem que criar exemplos. O pessoal fala da política. Muitos são contra políticos se aproximarem de clubes, né? E você vê o caso do São Bento. Eu vou mais distante, Barueri. Quando construiu aquela arena, o prefeito, até hoje, ele sai e volta. Porque o pessoal não vai esquecer do legado. Foi um processo de desinteligência crônica, né? Infelizmente, assim, falaram 2 línguas, é o que a gente fala, o combinado não sai caro. Falamos do jogador, né? Falamos da diretoria pro clube. Qual que é o plano de ação pro clube aqui, né? Que aí teve um momento que um quis mudar o clube de uma agremiação para virar uma empresa, só que um não consultou o outro, o processo foi feito, né? Um fez nas costas do outro e deu tudo errado, mas realmente, e tá lá até hoje, o estádio lindo, maravilhoso, sendo ocupado na copinha pro clube grande, e agora tem um time do interior mandando jogo lá, né? E o prefeito doido para levar. É isso que eu tô dizendo. Muitos acabam falando que não são muito chegados, que vai colher dividendos. Que eu penso, como torcedor, que colhe os dividendos, mas que faça algo. Né? Se fizer algo e o pessoal achar que ele merece o voto, que vai fazer o trabalho melhor para lá e para cá, é um problema de cada um, consciência de cada um. Agora, o que a gente não pode é ter o oposto. Né? Você tentar empurrar a goela abaixo de um clube, um nome, perdeu e a partir dali, né, você fazer tudo que foi feito, né, aqui na cidade de São José dos Campos, criando um clube similar, né, até com no nome, nas cores,
E agora, pelo menos, voltaram atrás, né, Flávio? Eu acho que uma flecha lançada não volta, né? Depois de lançada a flecha, ela não volta, não é bumerangue, né? Exatamente, então, tô vendo aqui, né? Mas eu discordo, esse negócio de eu voltar atrás aí, pra mim, na verdade, ali deram 2 tiros no pé, né? O primeiro foi exatamente querer fazer uma imitação. Fazer isso aí é desdenhar da inteligência do morador, do cidadão, do torcedor de São José dos Campos. Não tem como você criar algo e falar, troca esse aqui por esse aqui. Tem piada, tem muita historinha na internet que fala isso. Quando você tenta fazer um passar pelo outro. Isso aí foi uma ideia ridícula. O que me surpreende é da onde partiu. São de pessoas que têm uma certa formação dentro de suas vidas aí, pessoais e profissionais. Da onde que tiraram que, olha, nós vamos mudar o nome, nós vamos mudar a cor, nós vamos jogar isso aqui na mídia, vamos botar esse time pra frente e todo mundo vai abraçar. É lamentável, é uma vergonha. Isso aí é uma mancha na história do futebol de São José dos Campos, que já teve, além do São José Esporte Clube, lógico, né? Teve a sua primeira história com o Esporte Clube São José, teve o Grêmio Santanense, teve a primeira camisa do Roque Júnior. Então não havia necessidade disso. Seguisse o caminho dele do jeito que foi, né? Só que os nomes é que tem que sair. Ó, quem que foi o autor disso aí? Quem foi o mentor? Ficou uma coisa meio por baixo dos panos. Você chega no presidente, não fui eu, foi fulano. Aí o fulano chega, não, porque eu nunca tive participação. E fica aquela coisa, como se o clube sozinho, né, mudasse seu nome, mudasse sua cor e tentasse botar a goela abaixo. Agora voltar atrás é tentar retomar do jeito que foi, pelo menos pelo que eu entendi, né? Se eu não tiver problema de leitura e interpretação de texto, quando eu vi na página deles a justificativa de, não, nós vamos voltar ao nome, as cores, só fizeram o escudo mais moderninho ali, que inclusive é um escudinho que está na moda. Vários times do interior surgiram também com um estilo de escudo parecido, inspirado no clube inglês, que também nasceu ontem, né? Mas Flávio, com relação ao atual presidente do Clube Atlético Joseense, ele já pegou assim, né? Ele já pegou assim. Mas ele quis comprar assim, né? Sim. Eu não compraria. Falei, não, assim eu não quero. Eu compro, mas já muda automático, né? Não, já muda automático. Eu vou em outro lugar. Eu não compraria. E eu não tô falando porque mexe diretamente com o meu time de coração. Até porque ele é da cidade, né? Até porque ele é da cidade, né? O Café, ele é da cidade, né? Então a gente sabia do... Então, sabe, é aquela famosa história pra boi dormir. É que eu falei, ninguém quer assumir a culpa do negócio. Se o time vai bem, todo mundo abraçava a criança aí. Aí foi um fiasco, recebeu ajuda de tudo quanto é lado. Ninguém vai assumir, mas a gente sabe que é um time que não botava nenhum torcedor no estádio. Ele se manteve como? Da onde que veio esse dinheiro? Então a gente sabe que recebeu ajuda de muita gente de tudo quanto é lado, só que foi por água abaixo. Aí agora ficou todo mundo naquela, aí voltou pra onde? Voltou pro o verdadeiro Jason do futebol. Os caras falam que é um time lá de São Paulo. Não, que é o Jason. Quando pensa que tá morto, vai não. O Jason de verdade é o São José. Que leva porrada, leva facada, tomba de tudo quanto é lado. Chega todo meio do ano. E o ano que vem eu não sei. São José vai acabar. E o time tá lá, entra em campo, lança a camisa, o torcedor compra. Você vai andar no Jardim Paulista, no centro, no Campo dos Alemães, em Santana. Sempre tem alguém na cidade com a camisa do São José. Seja lá de que ano que é, no dia da estreia, estão lá. Mas são 200, 300, eles estão lá. Né? O verdadeiro Jason do futebol é São José. Então mais uma, quem investiu no genérico, tomou, não deu certo. Voltou e eu continuo torcendo contra, viu? Alternativa no esporte, com a equipe Futebol Show. Alternativa no esporte. Todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, superando limites. Espírito Santo vou chegar, Distrito Federal e Minas, Goiás, Santa Catarina, carga segura e fracionada, Rio Grande do Sul tô na estrada, nosso prazer é viajar. Risso Transportes. Outras informações, acesse o site risso.com.br ou ligue 0 operadora 14 3604 3000. Risso Transportes, comprometida com a qualidade.
Diversos tipos de porções, petiscos, tudo em um só lugar. Bar, Mercearia e Adega do Farofa, com bebidas, gelo, carvão, aluguel de mesas e cadeiras. Na Rua 17, número 158, no Campo dos Alemães, em São José. Disque 3903-1021, 98865-7598 e WhatsApp 98255-2280. Bar, Mercearia e Adega do Farofa. Atenção comerciante e consumidor em geral. Conheça a SS Vale, uma loja completa com tudo o que você precisa para montar o seu negócio ou equipar a sua área gourmet. SS Vale, Avenida Cidade Jardim 401, São José dos Campos. Odontologia, implantes, próteses, estética, canal, cirurgias, tudo em um só lugar. Vitae Odontologia, com o melhor atendimento e preços que cabem em seu orçamento. Avenida dos Evangélicos 1490, Campo dos Alemães, em São José. Telefone 3903-5425 e o WhatsApp 98896-3966. Vitae Odontologia. Todos os dias, uma devassa deliciosa espera por você na cervejaria Devassa do Colina Shopping. Tem loira, tem ruiva, tem negra, enfim, tem deliciosas opções de chopes artesanais. E tem ainda o almoço executivo todos os dias e a feijoadaça aos sábados. Viu só? Com a Devassa, a diversão é completa. Você bebe e ainda come. Cervejaria Devassa, no Colina Shopping, piso superior. Se beber, não dirija. Venda de bebida proibida para menores de 18 anos. Esfirra Imigrantes. 40 anos de tradição e especialidades da culinária árabe. Com uma deliciosa variedade de esfirras e pratos típicos. Além de estar entre as melhores esfirras do estado de São Paulo. A Esfirra Imigrantes conta com um ambiente agradável para você saborear as delícias da cozinha árabe. Seja um lanche, happy hour ou refeição especial. Aberto diariamente a partir das 10 à meia-noite. Sextas e sábados das 9 à 1 da manhã. Avenida Ricardo Jafé, número 3332, Vila Gumercindo, em São Paulo. Esfirra Imigrantes. Eletro Áquila, há 32 anos atendendo o Brasil. Tudo pra TV, áudio, vídeo, acessórios, informática e telefonia você encontra na Eletro Áquila. São mais de 10 mil itens em eletrônica, elétrica residencial e industrial. Acesse o nosso site eletroaquila.net e compre sem sair de casa, pois a Eletro Áquila entrega em todo o Brasil. Rua Rubião Júnior, número 351, no centro de São José. Telefone 3921-3794 ou eletroaquila.net. Voltamos a apresentar a Alternativa no Esporte com a equipe Futebol Show. Alternativa no Esporte. De volta com a Alternativa no Esporte. Hoje, edição especial. Não teremos o programa, logicamente, às 6 da tarde. Hoje estamos aqui debatendo um foco geral no São José. Lógico que a gente acaba pincelando em cima de situações de clubes, né? Para até exemplificar a situação do São José. Bom, falamos da avaliação dos jogadores amador, onde tudo começou. Aí vem o lançamento das camisas, né? O presidente fechou com a RT, né? A RT que é da cidade, enfim, a gente entende tudo isso daí. Mas a pergunta que fica, que cabe, primeiro, tinha camisa? Segundo, o preço, será que era o ideal? Foi o ideal? Era não? Foi o ideal, Flávio? Eu tenho uma opinião contrária. Eu acho que no momento que o São José atravessa, a gente precisaria pôr o São José na rua de novo, né? Ver mais, ver bastante, mas poderia ver muito mais. E tem alternativas, Flávio. Podia ser feito estratégias de marketing aí, não necessariamente com a camisa oficial. Então vamos lá, né? Sempre há uma alternativa. É importante a gente deixar claro isso aí. Vamos tentar fazer um bem resumidinho a linha do tempo aí, pelo menos dos últimos 10 anos das camisas de São José, porque sempre houveram pontos favoráveis e sempre houveram muitas falhas, né? Então vamos lembrar quando a camisa do São José ela foi feita por uma marca no final, né, da década passada, pela Champs. Uma camisa que foi muito bem vendida, muito bem aceita. O pessoal reclamava do tom do azul que subiu para azul marinho, mas era uma camisa que tinha um escudinho bordado, tinha um mascotezinho da águia ali, um preço razoável. Antes dela foi a Delerba, que fez uma camisa muito linda também. Na época vendia a R$70, quando o dólar estava pau a pau com
com o Real, né? Mas em que... E era uma outra situação, era A2 almejando A1, né? Aí teve aquela camisa da Umbro que todo mundo achou linda, inclusive eu, pessoalmente, eu falei que era uma das camisas mais lindas que o São José fez na sua história. Depois eu fiquei sabendo que não havia uma parceria com a Umbro, que foi comprado camisa estampada. Eu falei, então esquece, então descarta que o caminho para o São José não é esse. Saiu a Umbro, veio a cancha com escudo adesivado, que muita gente hoje está com a camisa sem o escudo. Caiu. Porque caiu. Né, era um modelo que um time do ABC havia utilizado a temporada anterior, então reaproveitaram o desenho, reaproveitaram a camisa, e eu acho que o São José também não pode estar aceitando esse tipo de coisa. E até onde eu assumo parte da culpa, que foi eu fui um dos que indicou, sugeriu o RT. Falei, poxa, faz pra tanto time amador aqui na cidade, faz camisa interessante, isso. Pô, conversa com os caras. Mas assim, esse conversar com os caras não é chegar lá, pedir a camisa e tá tudo lindo, maravilhoso. Todo clube de futebol profissional, ainda mais um time com a proporção que tem o São José, que vende camisa, você chega no sul de Minas, tem cara que tem a camisa do São José ou quer comprar, gente da capital, a gente vai pra capital, o cara quer trocar camisa com a gente e tudo, então a gente sabe que é uma camisa procurada. Então peraí, vamos conversar, quem vai fornecer a camisa vai vender. O que a gente tem de direito na venda? Negociar jogo de camisa simplesmente pra em troca do nada, não, vocês vendem à vontade e me dá jogo de camisa aqui, é complicado. Tem gente aí que jura de pé junto que durante a temporada ia jogador atrás de material para repor o meião, que não tinha mais meião, que não tinha mais calção, as camisas são contadas, a gente sabe que é uma realidade da maioria dos times do interior. Mas o São José, pela quantidade de camisa que venda, basta ver no Facebook quando tem um saldão de camisa do São José lá. O movimento que é várias vezes. Eu nunca consegui em um. Toda vez, a partir de tal hora vai até 17 horas. Quando chega 10, 11 horas, manda alguém no zap lá, fui lá, não tem mais nada, já vendeu tudo. Falei, opa. Então esse clube tem que entender isso, a diretoria tem que entender isso. Quem que vai fornecer material para o São José? Vamos sentar e vamos negociar que aquilo que for bom para ambas, né, partes, não vai, ninguém fica insatisfeito, todo mundo sai ganhando. Então o São José tem que pensar nisso. Outra alternativa é a confecção própria. Muitos clubes estão fazendo isso, está lançando a sua própria marca de camisa e negocia fornecedores diferentes. Um para o material de jogo, hoje está na moda a linha casual. Né? Então às vezes você faz uma camisa com um SJC, uma camisa de algodão, uma camisa polo para a pessoa usar no trabalho. Não se limitar apenas à camisa de jogo, a camisa de treino e achar que está tudo lindo e maravilhoso. Dá para ir além. Tem muitos times aí na internet que você consegue se inspirar. Né? E fora isso, poderia se fazer campanhas, né? Com camisetas mais baratas e tudo mais, para o torcedor bolar uma campanha. Eu sou sócio, torcedor, e sei lá, qualquer coisa assim, mas que agregasse, porque aí você barateava um pouco o preço das camisas lá para ganhar um pouco aqui. Exatamente, né? Essas linhas casuais que os clubes grandes estão usando, eu não sou defensor de clube grande, é importante deixar isso claro, mas eu acho que a gente tem que se inspirar nisso para ver alternativas financeiras para o clube. Então, quem que é o meu torcedor? Qual é a fatia desse meu torcedor que pode comprar a camisa oficial? Que pode comprar o agasalho oficial? E aquele que vai gastar 10? Aquele que vai lá com a esposa e 3 filhos no estádio, tem que comprar 5 camisetas, não tem uma camiseta alternativa, que é essa, pode ser um marketing. Teve um clube que caiu, um clube grande do Brasil, caiu em 2007, ninguém sabia agora o que vai ser esse clube. Eles lançaram um kit lá com a camisetinha, um slogan, né, que nunca abandonaria, e aquilo vendeu, foi o presente do Natal, foi o presente do Ano Novo, do Carnaval. Os caras ganharam dinheiro, eles conseguiram ganhar dinheiro com a pior fase do clube. E eu acho que o São José tem que saber explorar isso, né? A camisa de campanha, às vezes uma dessa de marketing, ainda tem a opção de você conseguir ter um patrocinador nas costas, que de repente a camisa sai a custo zero pro próprio clube. Você vai cobrar 10, 20 reais, é um preço que o cara compra a rodo, e não é só o dinheiro que vai circular nisso, mas a exposição da imagem do clube. Se eu vou num shopping de São José e tem alguém vestindo a camisa do clube lá, esse cara tá fazendo a divulgação gratuita.
Como toda a Copa do Mundo, existe a movimentação aqui. Ah, eu vi a bandeira de São José na Copa. Sempre tem alguém que vai assistir a Copa do Mundo, leva a bandeira de São José. Isso é exposição gratuita. E essas camisetas, elas têm que circular dessa forma, não só na cidade como na região. Porque é o que não deixou o São José acabar até hoje é exatamente a cobrança do seu torcedor. Como a própria existência e a fundação daquela aberração genérica lá, se ela faliu graças ao torcedor do São José Esporte Clube, que fez campanha na internet. A TUD teve um papel importantíssimo nisso. Quem entrar na página lá, pegar na linha do tempo 2014, 2015, teve muito sarcasmo, muita tiração de sarro mesmo, para não aceitar imitações, né? Aliando a outras marcas de produtos e mercados aí. E acho que isso foi importante. Então a gente sabe que a torcida do São José tem um poder tremendo. Agora falta a diretoria saber, entender isso e transformar em ação prática. Que o discurso, todo mundo discursa bem sobre o clube e sobre o seu torcedor. Agora, como que eu ganho com tudo isso? Aí não tá sabendo fazer. Bom, é que o pônei eu vou falar lá na frente, né? A gente tá falando de estratégia de imagem, podia até abordar agora, né? Mas aí veio as camisas. Depois, o jogo treino contra o Santos, jogo amistoso contra o Santos, né? Que o São José ia para intertemporada no Rio de Janeiro, por alguns motivos aí acabou não indo, e o jogo que poderia ter sido numa quinta, que foi a sugestão que foi dada, acabou ficando para um sábado, né? Que a gente sabe, tem rodada, tem isso, tem aquilo, porque, enfim, uma série de situações, e na quinta-feira o Santos jogava na quarta, quem não jogasse na quarta ia vir para fazer um trabalho, jogo amistoso. Mas enfim, e os jogadores, que modesta parte, eu estive na reunião com o Modesto Roma. Eu ia falar isso. O presidente esteve aqui, aí eu perguntei dos jogadores, né? Foi perguntado ao presidente Adilson dos jogadores, por que o São José não pegou os jogadores do Santos? Ele disse que o Santos queria que ficasse em hotel. Aí eu falei, presidente, eu estava lá. O Modesto Roma disse, tá aqui gravado, tem uma gravação, não tô inventando, não tô aumentando, não sou. Me chamam de Nelson Rubens do futebol, mas não sou. Nesse caso, o Modesto falou, não, vocês alugam um apartamento de 2 quartos, sabe, e coloca 4 beliches. 4 beliches são quantos, cabem quantas pessoas em 4 beliches? 8. Então são 8 jogadores, ok? Aí ele pegou e disse, não, mas é que o Gilvan falou que os jogadores que o Santos ofereceu do 17, 18, não serviam pra gente. Não precisava, não é que não serviu, perdão. Aí eu já estou colocando outra palavra que tem uma conotação diferente. Não precisaria, então. Né? Porque eu já ia até falar que tem 2 agora no Santos de 18 e 16 anos, né? Mas enfim, não pegaram o jogador e fizeram o jogo, o Flávio. Segundo o presidente, deu prejuízo porque também não conseguiram pegar patrocinadores ali pontuais com hotel, porque só em hotel foi abaixo de 20 mil, tarará, tarará. Sua avaliação desse primeiro marketing, vamos lá. Então, vamos por partes. É que é muita coisa, né? Cada assunto tem uns desdobramentos aí. E então vamos pegar. Primeira coisa, o jogo do Santos, ele era um pacote, era um item de todo um pacote que, na minha humilde opinião, era a salvação do São José para essa bezinha. Vide o exemplo do ano anterior, da Portuguesa Santista, a Briosa, que fez essa parceria com o Santos. Se eu não me engano, até ônibus tinha do Santos para levar os jogadores e tudo. Eles se alimentavam no próprio CT do Santos, mas é que era a mesma cidade, era diferente. Então, tudo bem, né? Mas olha a campanha. Quem tiver dúvida, entra lá, pega a campanha da Briosa naquele ano. Não doeu nada. Subiu tranquilamente. Numa temporada que todo mundo falou que o 15 de Jaú subiria. 15 de Jaú não subiu e a Portuguesa Santista foi batendo direitinho todos os jogos em casa, custo zero, ponto fora, a custo zero, porque a bezinha, ela é deficitária. Qualquer reportagem que você vê com qualquer time do interior é o discurso de todo mundo. A bezinha, ela é deficitária. Então você, de repente, você está se livrando de salário de jogador. Ah, mas se vier a comissão técnica, melhor ainda, salário de comissão técnica, vem um ônibus, você só vai pagar o custo da viagem. E a alimentação, onde você consegue fazer parceria, você já não está tendo uma temporada deficitária. Então, de repente, você consegue até melhorar uma premiação, outras ações que podem fortalecer o futebol em campo. Né? Então, é isso que é importante. Aí você não pega jogador, aí você recusa todas as, entre aspas, possíveis ajudas.
infelizmente tiveram uma oportunidade na mão que descartaram, entenderam que poderiam fazer melhor sem essa ajuda. Agora, como que um marca a reunião, o outro fala que não precisa, novamente faltou planejamento. Qual é o meu planejamento em janeiro? O que eu quero? Se eu estou indo com a reunião com o Santos, o que eu quero com isso? Como pode acontecer agora novamente em janeiro, ser um outro Santos, ou mesmo Santos, um clube da capital, o que eu quero? Quais os jogadores que eu vou buscar, como que eu vou pagar, de novo aquela história, ó, eu vou pagar por 6 meses ou vou fazer planejamento para 1 ano? Né? E esse tal do planejamento tem que ser o pontapé inicial. Então, novamente, foi uma coisa mal gerida, mal conversada, mal planejada, que infelizmente vira tiro no pé. Né? Passou-se a oportunidade. Eu acho que tem que repensar nisso aí. A questão do jogo em si é a mesma questão de data. Existe um evento todo final de ano aqui em São José, de um jogo que chega em setembro, já começa a surgir uns flashes no Facebook, nas redes sociais. Ó, vai ter jogo tal, fulano diz que vem. Aí é vídeo aqui, vídeo ali, vende ingresso, a camisa cheia de patrocínio. Aí a TV aparece também, porque aonde a coisa é bem gerada, todo mundo quer aparecer, quer tirar a sua casquinha. Então esse jogo do Santos tinha que ter acontecido a mesma coisa. Ó, vai ter o jogo Santos, pá, manda um vídeo, fala que vai, isso e aquilo, vamos promover no jogo, vamos ver quem que pode entrar nessa barca aí. Divulga mal, planeja mal, opera mal. Aí teve até, você não entrou em detalhe, mas teve discussão até em relação ao preço do ingresso. Também. Que foi prometido um valor, depois foi cobrado outro, mas era o Santos A, é o Santos B. Se for o Santos A é quantos reais, se for o B é quantos reais. Então, assim, perdeu-se uma oportunidade de fazer algo melhor e, de repente, começar o ano com caixa. Teve que tirar dinheiro do bolso. Foram 1.000 pessoas, se eu não me engano, 1.000 pagantes. Veja só, talvez na teoria e depois do fato ocorrido, é fácil a gente comentar. Eu falo que uma das profissões mais fáceis é de comentarista, né? Porque ele comenta depois da jogada, depois de tudo feito. São poucos que se arriscam. Mas nessa reunião, eu sugeri R$5 o ingresso. R$5. E eu disse, se você colocar lá 5.000 pessoas, você mostra para a cidade que São José tem torcida. Se você colocar lá 1.000 pessoas, você vai falar, são os mesmos que numa Copa Paulista, que em outras situações. Então, quer dizer, não teve aquele apelo, na minha concepção. Então, e você, outro detalhe, você chama futuros patrocinadores, né, que eles podem comprar o ingresso lá, sem ingresso dá para os funcionários para ir lá, convide-os para o evento, para assistir a partida ao seu lado, e eles vão ver 5.000 pessoas. Representa números, o empresário, eu falo até de político, eles pensam em números. Quantas famílias, estou atingindo. Então é tudo baseado em números. Todo mundo quer ter um retorno. Então a estratégia de marketing falhou nesse momento. Porque o ingresso mais barato poderia ter lá 3, 4 mil pessoas e mostrar que nós temos muito mais torcida do que foi mostrado naquele jogo. Tanto é que colocamos 5.000 pessoas no último jogo que teria que vencer. Né? Mas é um assunto a gente tratar mais para frente. Aí vem a pergunta que eu vou deixar aqui no ar. Nós vamos a mais um pequeno break para a gente enfocar. E vou repetir. Tá liberado aqui o 981171441 para mandar o seu WhatsApp. 981171441. Já tem perguntas, tem enfoque aqui que chegaram já. O Thiago mandando abraço, o Nenê também falando do futebol amador. Tem também aqui o Sidão, já mandou mensagem. Deixa eu ver quem mais aqui que chegou. O Orlando não, o Orlando passou aqui. É o Sidão e também o Edgar. Aí já a gente vai falar das situações dele, abrindo esse espaço para você. Então dá tempo de você mandar também no 981171441 a sua pergunta ou a sua opinião. Pode mandar até áudio, fala o seu nome, seu bairro e a gente reproduz aqui e vamos em cima, tá bom? Voltamos já. Aí nós vamos começar a falar do campeonato já em andamento e as situações... Não, antes do campeonato tem a parte de estrutura do clube, né? Depois a gente falar do campeonato, porque dentro de campo, qual a opinião será que tem o Flávio? Já a gente vai ficar sabendo. É pai bola, já voltamos, hein?
Alternativa no Esporte, com a equipe Futebol Show. Alternativa no Esporte. Todos os dias, uma devassa deliciosa espera por você na cervejaria Devassa do Colina Shopping. Tem loira, tem ruiva, tem negra, enfim, tem deliciosas opções de chopes artesanais. E tem ainda o almoço executivo todos os dias e a feijoadaça aos sábados. Viu só? Com a Devassa, a diversão é completa. Você bebe e ainda come. Cervejaria Devassa, no Colina Shopping, piso superior. Se beber, não dirija. Venda de bebida proibida para menores de 18 anos. Diversos tipos de porções, petiscos, tudo em um só lugar. Bar, mercearia e adega do Farofa. Com bebidas, gelo, carvão, aluguel de mesas e cadeiras. Na rua 17, número 158, no Campo dos Alemães, em São José. Disque 3903-1021, 98865-7598 e WhatsApp 98255-2280. Bar, mercearia e adega do Farofa. Barbearia Black Sul, venha cortar seu cabelo com a gente. Barbearia Black Sul, anote o nosso WhatsApp 988703285, 988703285. Endereço: Avenida dos Evangélicos, ao lado da pastelaria Queijinho com Doce, esquina com a 12, no Campo dos Alemães. Barbearia Black Sul, aqui você é mais que um cliente, você é um grande amigo. Barbearia Black Sul, Campo dos Alemães. Vitae Odontologia, implantes, próteses, estética, canal, cirurgias, tudo em um só lugar. Vitae Odontologia, com o melhor atendimento e preços que cabem em seu orçamento. Avenida dos Evangélicos, 1490, Campo dos Alemães, em São José. Telefone 3903-5425 e o WhatsApp 98896-3966. Vitae Odontologia. Esfirra Imigrantes, 40 anos de tradição e especialidades da culinária árabe, com uma deliciosa variedade de esfirras e pratos típicos, além de estar entre as melhores esfirras do estado de São Paulo. A Esfirra Imigrantes conta com um ambiente agradável para você saborear as delícias da cozinha árabe, seja um lanche, happy hour ou refeição especial, aberto diariamente a partir das 10 à meia-noite, sextas e sábados das 9 à 1 da manhã. Avenida Ricardo Jafé, número 3332, Vila Gumercindo, em São Paulo. Esfirra Imigrantes. Voltamos a apresentar Alternativa no Esporte, com a equipe Futebol Show. Alternativa no Esporte. Muito bem, de volta com Alternativa no Esporte. Hoje, programa especial, vai até o meio-dia. Já já tem o Forró do Bom com o Chiquinho França. Eita, cabra da moléstia. E você pode participar aqui também, mandando sua opinião. Como é que você considera o ano, esse ano de 2017, do São José Esporte Clube? Tem alguma opinião? O que faltou? 98117-1441. 98117-1441. Não é obrigado a concordar com a gente não, viu? Das críticas aqui, fique à vontade. Pode simplesmente elogiar. Bom, Flávio, vamos lá. Continuando aí nessa análise do ano do São José Esporte Clube. Então já falamos da eleição, um pouco do marketing, até chegar o jogo diante do Santos, não é isso? Aí tivemos, antes da estreia, a debandada aí do Dr. Humberto, que era o investidor, tudo mais, né? E a gente até hoje não entende o que de fato aconteceu. O presidente disse que ficou aguardando, então a gente não sabe. O Gilvan saiu sem também falar o porquê. Eu tô falando nos microfones. Falar fora dos microfones, ele falou, mas não cabe a gente acabar falando aqui, porque você não vai falar depois que não falou, né? E ninguém gravou. Eu não tenho esse hábito. Então, antes da estreia, Flávio, o que mais que a gente pode falar? Teve jogador dispensado, ficou triste e tudo mais, enfim. O elenco, até o elenco, vamos lá, antes da estreia, Flávio. Então, o primeiro passo que foi dado foi a peneira, começou em janeiro. Né? O ponto positivo, como eu falei, houve uma preocupação maior
em aparecer a marca do São José na peneira. Ao mesmo tempo, foi um primeiro dia especial pra gente como torcedor, foi uma coisa muito bacana. Que você vê o São José vivo, uma peneira, se eu não me engano, foi numa segunda-feira de janeiro, tinham mais de 500 pessoas. Na hora que eu cheguei no campo do 1º de maio, eu fiquei impressionado. Falei, olha quanta gente querendo vestir a camisa do São José, querendo jogar o São José. E falava isso pra todo mundo, São José tá vivo aí, ó. O time caiu da 3ª para a última divisão, todo mundo falou que agora acabava, Quando eu vi aquilo, eu falei, o São José não vai acabar. Agora tem que ver o que vai ser, né, aproveitado dessa peneira, qual vai ser o fruto de tudo isso. Então saíram dali alguns jogadores, muitos outros reclamaram do processo de avaliação, que acho que não cabe aqui ao momento a gente falar, mas que não foi... tinha tudo para ser nota 10 e acabou não sendo, né? Eu pessoalmente compareci no primeiro dia, não compareci nos outros, mas pelo posicionamento da gente em relação ao clube, em relação a Tuji, em relação a minha pessoa como torcedor do São José, muita gente pelo WhatsApp, pelo Facebook entrava em contato, colocando pontos positivos e muitos aspectos a serem melhorados para as próximas peneiras, né? Então começou ali, com a peneira. Aí era aquele mistério, vem fulano, vem cicrano, fez proposta aqui, fez proposta ali, vai vir uma parceria do Rio que mexe com isso, que mexe com aquilo, vai ter um investidor, não tem investidor, e novamente volta naquilo. Qual que era a necessidade do clube, qual que era o interesse do clube, qual que era o planejamento do clube. Né? A impressão que deu que foi muita gente negociando com as mesmas pessoas, e isso gerou um desgaste que parece que acabou não acontecendo a parceria. Então quem que está negociando? É o presidente? Mas o presidente deixou para fulano fazer isso. Esse fulano, ele tem a mesma visão que a diretoria do clube? Ele tem bagagem dentro do clube, que eu acho que foi onde faltou, né? A pessoa tinha acabado de entrar com esse grupo da nova diretoria e a pessoa não tinha bagagem de São José Esporte Clube, não tem bagagem de futebol. Qual que era o interesse do São José Esporte Clube? Às vezes a gente coloca prioridades, erra no estabelecimento das prioridades. Perdeu-se a parceria, se foi bom ou não, se seria bom ou não, também a gente não sabe, mas o que me preocupa é sempre isso, bota a mão entre os pés. Se vier uma empresa grande hoje para entrar em contato com o São José, fica o meu questionamento. Será que dentro da diretoria do São José existe alguém capacitado para saber conversar com essa grande parceira? Essa pessoa tem em mente o que o São José precisa desse parceiro hoje, aonde que eu não aperto demais, aonde que eu não tiro de menos e aonde que eu consigo transformar isso em favorável ao São José? Eu acho que não tem. Colocando um adendo antes da estreia, durante a avaliação, eu tive contato com o Emerson Matheus, que passou pelo São José, não estreou, teve uma passagem de 2 meses numa Copa Paulista. Ele que reside na Bahia e tem, vamos dizer assim, um fluxo muito grande, uma influência muito grande ali no São Paulo. E o Anderson, que jogou no São Paulo, na Inglaterra, eles estavam disputando a Copa São Paulo Futebol Júnior, agora me foge o nome da cidade, rapaz, do time. Eu tô com receio de falar o nome e me equivocar, mas ali, pelo lado de Jaboticabal, aquela região ali. Eu não lembro o nome do time. Não sei se foi Catanovense, Taquaritinho, uma coisa assim, um dos dois. E é lógico que ele ficou frustrado de não ter estreado pelo São José, né? Todo mundo pega uma simpatia, né, pelo São José Esporte Clube. E esse grupo tinha interesse de vir para somar. Conversei com o Oliveira, porque viria a comissão técnica, paga. O preparador de goleiros seria o irmão do Emanuel Fernandes. Pegou de surpresa essa minha informação. Eu lembro que eu comentei isso com o Itamar, comentei com o Oliveira, comentei com o Renato Santiago, né, que tem uma influência também nesse atual governo. E eles falam, não, o Emanuel não tem, irmão. E se tiver, não joga. Não, o Emanuel tem. Não tem. Ligaram para o Emanuel. Lógico que ninguém ia estar brincando com o nome de uma pessoa, né?
que teve um trabalho elogiável por muitos, né? E tem um respeito de muita gente. Outros, é lógico, criticam, é normal. Político é isso. Uns amam, outros odeiam. Mas enfim, comecei com o Oliveira, antes de qualquer coisa para o Oliveira ter o conhecimento que ninguém estava passando rasteira, e ele falou, não. Eu disse ao presidente e repito, se vier alguém, uma comissão técnica, e traga recursos para o São José, não tem problema. Eu fico como auxiliar, não tem nenhum problema. O presidente marcou a reunião. Foi lá no shopping centro, ele levou a diretora social, foi ele, a diretora social, e ficou, os dois trocaram os telefones, porque a minha parte era essa, né, Flávio? Eu não posso negociar por A ou B, né? Eu apresentei. Se eu fizesse parte da diretoria, eu poderia até, né, levar a coisa mastigada. Eles queriam pelo menos o sub-20, então, que já tinha o Dr. Humberto, o Gilvan, e eles não queriam entrar em rota de colisão, porque eles acham que isso dificilmente dá certo, de 2 somares, porque, lógico, eles vão querer trazer o jogador, já não podia trazer mais. Porque, bem dizer, o grupo já estava fechado, o Dr. Humberto ia trazer não sei quantos, o combinado. Enfim, e o sub-20 também estava para o Dr. Humberto trazer, para evitar problemas e tudo mais. Bom, resumindo, não deu jogo. Então até isso daí fique bem claro, porque muitos falam que eu tentei, falaram um tempo atrás que eu tentei derrubar o Oliveira. Primeiro que o Oliveira tinha conhecimento. Segundo, que o presidente sabia disso também, que eles viriam com a comissão técnica e alguns atletas. E pagava o salário de todo mundo e ainda daria mais algum, que aí é com eles, não é comigo. Mas enfim, teve esse aspecto também, né, Flávio? Então, tô trazendo à tona aqui para que não se fale mais sobre esse assunto. Tô trazendo, o pessoal não falar que o Fábio tentou derrubar o Oliveira. Mas então, aí mais uma vez fica apontado a falta do planejamento, a falta do foco, a intenção. Qual que era a intenção do clube? Tá negociando com 3 pessoas ao mesmo tempo e as pessoas têm interesses em comum e interesses distintos. Como é que eu vou trazer 3 grupos diferentes querendo trazer 3 grupos de jogadores, sendo que você tem uma restrição de quantidade de inscrições, né? Era um cartucho contado, primeira fase, 28, 3 goleiros obrigatoriamente. E aí? Você restringiu, então, e agora? Quem que vai ceder jogador? Quem que vai ceder provisão pro clube? É o tal do planejamento, é o que eu preciso, onde que eu quero chegar. E essas coisas que a gente fala, essa discussão tem que ser feita agora. O campeonato acabou em setembro. Você teve o resto de setembro, outubro, novembro, dezembro. Virou o ano, é pau na máquina. Foi feito esse planejamento? Não. Passamos 3 meses aí... Ah, vai sair, não vai sair. Vai ter eleição, não vai ter eleição. Então, essa falta de foco. E parece assim, o São José, quando acaba a temporada, isso é uma cultura que a gente tem que mudar na nossa cidade. Acabou a temporada, parece que todo mundo adormece. E não se toca no assunto até virar o ano. Aí aparece lá na página da TUJ: Oi, gente, tudo bem? Como é que tá o time aí? Que nem ontem, inclusive, ou esses dias, na página oficial do São José Esporte Clube, houve um anúncio que retomou seus trabalhos com o Sub-20. Aí um cidadão comentou lá: ah, é o time que vai pra Copinha? Então você vê que a pessoa está totalmente desinformada. São José dos Campos, através da sua administração municipal, já desistiu de participar da Copinha. Já repercutiu negativamente. O Adilson, inclusive, falou da Copinha aqui, que ele foi chamado para reunião, que iam disputar os 2 times. Os 2 times iam disputar. Só que a prefeitura ia bancar com um do visitante. Precisava os 2 times aqui da cidade bancarem a outra delegação. Sairia 70 mil, 35 para cada um. Aí o presidente disse que não tinha tempo hábil para poder correr atrás de parceiros para poder disputar essa Copinha. Então, a cidade acabou ficando fora por isso. Segundo palavras do próprio presidente. Eu discordo disso aí, acho lamentável, né? Porque você até, cada semana que aparece... Vender um jogador, você ganha quanto? Perdão? Vender um jogador, você ganha quanto? Não, tá pago isso aí, né? Mas, assim, você entrar, quem acompanha a página da Federação Paulista nas redes sociais,
cada cidade, sem desmerecer nenhuma, mas cada cidade com projeção muito menor que São José dos Campos, confirmando. Algumas até tiveram algum problema com o estádio por causa do policiamento, mas aí ontem eu já vi, foi o caso de Bebedouro, né? Que tava tudo ok, de repente o policiamento da cidade de Bebedouro falou, ó, aqui não dá porque tá faltando algumas coisas. E ontem já foi confirmado pela federação. Então é possível. E aí entra a história das parcerias. Eu preciso de 70 mil. Não há necessidade de nem o São José e nem a Aberração ter que pagar por isso aí. Vamos fazer uma ação conjunta de marketing aqui, precisamos levantar 70 mil reais. Vamos vender placa, vamos ver o que a gente faz. É porque na cidade, final de ano ainda, você tem condição de atrair parceiro para isso. Então vamos lá, mais um aspecto. Aí vamos falar que a gente só tá falando mal, né? Mas normal. Falar nisso, deixa eu passar só um WhatsApp antes de falar aqui. Deixa eu ver aqui. É o Diogo Lucinda, do Jardim Satélite. Excelente programa. O Flávio vem falando que é preciso ser dito. As últimas administrações de São José foram relatadas e negligentes com o clube. Parabéns ao programa e forte abraço a todos. A alternativa é a melhor. Obrigado, Diego. Abraço, Diogo. Tamo Obrigado. junto. Olha, veja só. Você acabou de frisar final de ano, tá? E já tava aqui, ó. Quem vai ser? Não podia lançar a camisa? Há uns anos atrás foi muito contestado. Ah, panetone. Pô, o São José vendendo panetone. Acho que tudo que for. Eu penso dessa forma, eu posso estar errado. Se tiver até alguém na escuta aí que é do marketing, da propaganda, pode chegar aqui. Gente, aqui é crítica e é opinião pessoal. E a crítica é construtiva. Se você for contra a gente, entra, participa, que aqui a roda de conversa é pro São José. Não é pro Flávio, não é pro Fábio, é pelo São José. Se alguém discordar, pode falar. Eu vejo muito futebol sul-americano, futebol do interior e algumas pérolas do futebol europeu. Todo mundo fala muito isso, é potencialização de mídia, captação de recursos, é visibilidade, é angariar aquele torcedor que não vai no estádio. Ah, mas aqui em São José o cara não quer o corintiano, São Paulino, Palmeiras. Mas peraí, esses caras que torcem para outro time aqui na cidade, eles estão gastando dinheiro lá na capital? Não, não está. Então vem pro Martins Pereira. Agora, como que eu vou atrair ele? Eu tenho que vender, expor o meu produto para chamar a atenção desse cara. Se eu não mostrar nada, não vai ter nada. Final de ano, lança uma camisa aí, não precisa ser camisa de jogo. Faz uma brincadeira aí com o ano novo. Todo mundo compra peça de roupa branca mesmo pro Réveillon, ou amarela, né? Pra chamar Poxa, dinheiro. faz alguma coisa, me ajuda. É isso que a gente fala. O problema é, às vezes é melhor você errar pelo excesso do que pela omissão. E o São José ele precisa de vida, né? Aquela peneira em janeiro mostrou que o clube tem vida. Aquele último jogo contra o Mogi, ou um jogo que foi importante contra o Mantiqueira na primeira fase, que deu a liderança na fase para o São José, deu sinal que a torcida tá ali, o torcedor tá esperando. É que tem os mais fanáticos que vão até as últimas instâncias. E tem aquele que tá esperando uma luz no fim do túnel para aparecer. E ele deu 2 sinais muito positivos. Um foi no jogo do Mantiqueira, na primeira fase, que foi um público que não teve no Martins Pereira. E o outro foi no jogo do União, que se fosse melhor trabalhado e tivesse a venda de ingresso antecipada, já foi antecipada, mas a gente já estava contando com esses ingressos antes e não aconteceu. Teria ido muito mais gente. Bom, então, mais uma vez, a gente fala de marketing, né? Marketing. Hoje o futebol, que todo mundo odeia o futebol moderno, beleza, mas até quem odeia o futebol moderno vende camisa, vende boné, associa. Então, a gente precisa pensar nisso. Eu não quero virar o modinha, beleza. Agora, como que eu posso fazer isso? Manter meu clube sustentável, autossustentável, sem perder a tradição que a gente quer. É mais uma coisa para se sentar, para se conversar e fazer um plano de ação. Tem muitos clubes fazendo isso com muito sucesso, não só no Brasil, como no exterior. Bom, aí veio o campeonato, né? Veio o campeonato, os 2 primeiros jogos fora, o clube gastando sem ter, né? E quer queira, quer não, se torna difícil também pro torcedor, até porque até as datas dos jogos era dia de semana, né? Então, até para aquele que trabalha e acompanha era difícil. E o time, dentro de campo, né? Primeira fase, tudo bonitinho, classificou. Tem eu vou fazer uma colocação depois de atletas. Eu não sei se você quer falar de atletas
Ou quer falar só do elenco em si? Depende do que for. Eu evito muito falar da pessoa, porque infelizmente a gente sabe aqui que as pessoas não conseguem separar. Nem a diretoria do clube consegue separar o pessoal do profissional. Porque o Adilson é uma figura pública, ele já não é mais... Como eu falei, até o outro presidente que passou, que destruiu o São José aí, ele como pessoa, se você bater um papo com ele, você dava gargalhada uma tarde inteira. Né? A gente fala de ações, assim como pode questionar. Muitos questionam a Tuji como torcida, como de repente, muitos falaram que a Tuji tinha que invadir vestiário, tinha que bater em jogador, e a gente decidia que não era por esse o caminho. Então tem, assim como a Tuji recebe ripada, recebe crítica, eu acho que a diretoria tem que receber crítica, o jogador tem que receber crítica, e não tem que virar a cara pra ninguém no dia seguinte. Até onde que eu tô percebendo, a gente tá tentando oferecer toda a crítica construtiva. E você pode ver que a cada crítica minha, eu dou uma possibilidade. Você pode concordar ou não. Mas você não concordou? Beleza. Qual a possibilidade que você dá? A única que eu não aceito é o famoso que todo mundo fala para o São José não tem jeito. Time que não tem jeito não sobrevive. Do jeito que tá, não sobrevive. São José passou por 2 rebaixamentos seguidos. A última A2 do São José foi em 2014, que foi aquela vergonha. E o clube não acaba, o clube tá aí. Então esse papo de que não tem jeito, eu discordo e vou discordar sempre. São José vende camisa, São José põe gente no estádio, São José põe time em campo. Fazendo péssimos trabalhos, o São José consegue tudo isso. Imagina trabalhando um pouquinho melhor. Eu acho que a imprensa também tem parte de culpa. Então, uma vez um da imprensa aí ficou chateado comigo quando, se você entrar na página da Tuji, teve uma nota assim que o São José caiu. E eu coloquei ali, culpo torcedores pela omissão, que o buraco tava aparecendo e ninguém se manifestou. Tá ruim. Falei, gente, tem hora que o torcedor também tem que se fazer um pouquinho mais presente, mais incisivo, né, em relação à diretoria. Aí culpei a diretoria e coloquei. A imprensa também faz culpa. Aí um cidadão lá, não, eu discordo de você, que eu fiz minha parte, eu denunciei, eu perguntei, eu isso. Então, é esse que é o problema, né? As pessoas não entendem o São José como um todo. A pessoa se preocupa com a minha colocação pessoal, com a minha imagem profissional, e o resto é resto. Mas na hora que o time melhora um pouquinho, aí a pessoa volta lá dizendo que ama, que adora, que quer bem, né? Depois eu vou falar dessa 2018, das possibilidades de 2018, aí eu vou falar me preocupa o conflito de A e B, né? Chegada do grupo do Roberto com o que está aí, né? Porque tem muito papagaio de pirata no meio. Então, é o que eu falei. Será que quando vem alguém querendo ajudar, quem que está para negociar, está disposto a... O problema tinha mais jogadores, como é que é? Tinha mais diretor que jogador. A gente não conhecia os nomes dos 28, mas sabia-se que tinha quase 20 ou mais de 20 diretores. E outra coisa que eu cobro, é diretor que não era de uma área se envolvendo no futebol, exigindo escalação de fulano, desde o profissional até a base. Né? Que no profissional tinha gente que disse que era escalado pela diretoria, não era pelo técnico. Né? Aí chega na base, questiona a ação, a peneira, questiona o técnico, questiona porque tem que escalar fulano, que tem que tirar o técnico, que fulano não está sendo escalado. Pera aí, mas fulano é melhor do que os outros? São José tem que estar acima de todos nós, né? Não tem que ter concorrência de torcida, não tem que ter concorrência de diretor, que houve, e não tem que ter concorrência entre terceiros aí, pessoas que não tem a ver com São José, que tem interesse em colocar A ou B jogando. Isso tem que acabar no São José. Senão isso vai acabar com o São José. Bom, entrou em campo, dentro de campo o time oscilou, altos e baixos, verdade seja dita. Em alguns momentos, agora que passou, não é que eu seja negativista não, mas eu fiquei até com receio do time não passar para a segunda fase, quando só empatava, tá... Principalmente, eu acho que foi Real Combatense, né? Aqui no Martins Pereira. Nós tivemos uma derrota. Aquela ali pra mim me chocou. O time não jogou em casa. O time entrou no campeonato com a punição. Jogou as 2 primeiras com o seu mando, jogou fora. Jogou numa outra cidade do Vale aí. Dia de semana, à tarde. Então foi jogo que só valeu placar em campo. Os outros jogos foi fora. Era o primeiro jogo em casa
que era pra E o alavancar. time estava bem na tabela. O time ia bem, estava invicto, se eu não me engano. Sim. E de repente perdeu em Sem casa. tomar gols. Primeiro jogo em casa e perdeu de uma forma bem complicada. Ali me preocupou. Bom, aí veio as mudanças, são 4 alterações no elenco, né? Que você podia alterar 4, tá? Ali, ô Flávio, eu não vou nem falar do que você foi montado para a primeira fase. Você tinha a opção de trocar 4. No primeiro jogo, na primeira expulsão do Maico, eu cito o nome do Maico porque eu cismei desde a primeira vez, porque o Wagner Carioca, um atacante que jogou aqui no fundo do Vale, ele veio fazer um jogo, vestir a camisa São José, fez um jogo e fez um gesto para a torcida aqui no Martins Pereira. Foi embora no mesmo dia. E o Maico fez o mesmo no jogo lá, nessa cidade de Guará. Acho que foi no empate. A torcida começou a vaiá-lo, que ele realmente ia mal como lateral esquerdo. E ele fez um gesto obsceno para a torcida. Se desculpou, tarará, e depois foi expulso, né? Então, quer dizer, no outro jogo ele pegou 4 jogos, tá? Ali já mostrou para mim que a cabecinha do garoto não ia bem. E não trocaram ele. Aí o São José na segunda fase ficou com um lateral que era improvisado, que era o Josué. O Léo já tinha contundido e podia trocar, né? Mas foi logo depois, porque que teve que trocar o Léo. Mas ficou com 2 zagueiros. É pouco o time, né? E muitos atacantes, né? Então eu acho que ali, nessa 4, nesse up que podia ter dado no time, nessa hora você podia ter batido de novo lá em Santos, no Palmeiras, tá? Não tem dinheiro, pede emprestado, principalmente na reta final, né? Você pegaria o jogador emprestado. Mas enfim, eu acho que ali é a opinião do Fábio, e eu já falei isso aí pro Oliveira e tudo mais, acho que o time sucumbiu, faltou peças. E outras que foram trazidas, que nem o Thiago Seixas, pra mim, deu na água, né? O Zé Marcelo, deu na água. Então, de certa forma, eu não vou ironizar, porque eu vou estar, de certa forma, tirando sarro até do próprio torcedor, né? Mas tinha peça aqui e não pegou do Santos. Que a gente não sabe quem são também, tem isso. Então nós jamais saberemos se os jogadores que o Santos estava oferecendo, porque tem uma relação que eles negaram, né? Eu tive acesso a uma relação de jogadores que estão aí, ó. Disputando o brasileiro sub-23, que podiam estar muito bem aqui de graça pro São José. Mas aí o time foi eliminado com 2 derrotas, né? Eu acho que as 2 não dá para engolir, né, Flávio? Tanto em Mogi quanto aqui. Até o gostoso do futebol é que tem máximas que vão ultrapassando as décadas e as máximas continuam aí, né? Neném Pranche, Nelson Rodrigues, tem várias, né? E a do São José que eu falo muito, a gente ouve muito, acaba reproduzindo, né? Que o futebol, apesar de ser um conjunto gigantesco, ele é decidido nos detalhes. E pra mim, aquele primeiro jogo em Mogi, faltou detalhe, faltou bagagem, faltou experiência, faltou novamente o cognitivo. Porque uma coisa assim, não, vamos entrar pra cima. Se eu já fiz 2-0 com 5, 6 minutos de jogo, qual que é meu próximo passo? Se eu fiz 3-1, tomei um gol, mas eu reagi com 20 minutos do primeiro tempo, qual que é meu próximo passo? O que eu preciso me expor? Onde eu preciso me expor ou não? E aí entra o pessoal ficar tudo doido, né? Aí você pega times pequenos da grande Buenos Aires que jogam um futebol sem peças. São jogadores extremamente limitados, mas que tem um tático impressionante. Aí aparece numa Sul-Americana, aparece numa Libertadores. Quem que é aquele Banfield? Quem que é o tal do Atlético Rafaela? Quem que é o Arsenal de Sarandi? E acho que nessa hora, pro São José faltou isso. Pera aí, eu tô jogando fora de casa o primeiro jogo e fiz um placar já considerável no começo do primeiro tempo. O que eu vou fazer? Eu vou enervar o adversário? Eu vou tocar bola? Eu vou fazer 2 linhas de 4 aqui e explorar o contra-ataque com meus 2 atacantes para tentar matar o jogo, só os amarelos e os vermelhos já me traz uma tremenda vantagem para o jogo seguinte. Em casa, eu já jogava pelo empate.
Então essa questão, você na semana do jogo, é que você tem que passar pelo seu jogador. Se você vai martelar que nem um mantra na cabeça deles, não sei. Aí cabe ao técnico, cabe à comissão técnica, cabe à diretoria saber como trabalhar melhor isso aí. Teve um psicólogo que foi apresentado lá, camisa tá no gramado, não sei o que, e a gente nunca viu. Bom, eu nunca vi psicólogo fazer gol, mas às vezes esse gol era feito extra-campo, não foi trabalhado naquela semana. São José teve do tudo ao nada, em questão de minutos, uma expulsão extremamente ingênua, com placar ganho, já no primeiro tempo. O jogo que iniciava ali uma goleada, graças a Deus estava presente lá em Mogi. No terceiro gol, falei, hoje nós vamos sair aqui com 5-2, 6-2 e vai ser só alegria. De repente, tudo dá errado, você sai com a derrota. Aí passou a semana, não, que domingo nós vamos ver. Aí domingo nós vimos que faltou perna pro time. Segundo tempo, jogadores caindo de cãibra, jogadores andando em campo, não tinha aquele poder de fogo, aquela última finta, aquele último passe, aquela finalização, chegava sem força. Que aí volta no que eu falo do jogador profissional mesmo, o cara que treinou a vida toda aí, subiu de categoria, tem suplementação, tem hidratação, tem alongamento, tem elasticidade, tem força. Ele chega numa situação decisiva, adversa, com mais poder de fogo do que o jogador comum. E nós vimos bem isso. O São José, ele chegou até onde chegou com muita raça. Tiveram placares maravilhosos contra o Jabaquara, contra o Mauaense, aquela virada contra o Mantiqueira. Foram coisas emblemáticas de um time que apontava muita raça, mas você percebeu que a parte física e a parte técnica estava totalmente deficitária nos dois jogos contra o Mogi. No primeiro especial entra esse fator psicológico, foi horrível, cognitivo foi horrível, não soube segurar. Bom, como eu disse, o Maico foi expulso, né? Eu percebo que você realmente é uma pessoa muito centrada, não gosta... faz análise no coletivo, né? Não no individual, porque o futebol é coletivo. Mas eu tenho para mim que a expulsão do Maico foi o grande diferencial. Faltou cabeça também pro nosso zagueiro, nosso capitão, né? Porque você já tem um jogador expulso, vai reclamar para tomar amarelo e logo na sequência acaba saindo o pênalti, e do pênalti aí a coisa desandou de vez lá. Mas nós vamos voltar dentro de 3 minutos para continuar essa análise aí do São José dentro das 4 linhas. E depois vem renúncia. Não renuncio. Ainda tem muito mais coisa, gente. Olha, o Flávio até mencionou sobrevivência, né? O São José sobrevive. E mais um mar pode estar chegando, mais um tsunami pode chegar em São José. Red Bull. Já nós vamos falar sobre isso e muito mais aqui, tá bom? Fique ligado, voltamos já. Diversos tipos de porções, petiscos, tudo em um só lugar. Bar, mercearia e adega do Farofa. Com bebidas, gelo, carvão, aluguel de mesas e cadeiras. Na rua 17, número 158, no Campo dos Alemães, em São José. Disque 3903-1021, 98865-7598 e WhatsApp 98255-2280. Bar, mercearia e adega do Farofa. Todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, superando limites. Espírito Santo vou chegar, Distrito Federal e Minas, Goiás, Santa Catarina, carga segura e fracionada, Rio Grande do Sul tô na estrada, nosso prazer é viajar. Isso Transportes. Outras informações, acesse o site risso.com.br ou ligue 0 operadora 14 3604 3000. Risso Transportes, comprometida com a qualidade. You know what it is. Barbearia Black Sul, venha cortar seu cabelo com a gente. Barbearia Black Sul, anote o nosso WhatsApp 988703285, 988703285. Endereço: Avenida dos Evangélicos, ao lado da Pastelaria Queijinho com Doce, esquina com a 12, no Campo dos Alemães. Barbearia Black Sul, aqui você é mais que um cliente, você é um grande amigo. Barbearia Black Sul, Campo dos Alemães. Atenção comercial.
comerciante e consumidor em geral. Conheça a SS Vale, uma loja completa com tudo o que você precisa para montar o seu negócio ou equipar a sua área gourmet. SS Vale, Avenida Cidade Jardim 401, São José dos Campos. Odontologia, implantes, próteses, estética, canal, cirurgias, tudo em um só lugar. Vitae Odontologia, com o melhor atendimento e preços que cabem em seu orçamento. Avenida dos Evangélicos 1490, Campo dos Alemães em São José. Telefone 3903-5425 e o WhatsApp 98896-3966. Vitae Odontologia. Esfirra Imigrantes, 40 anos de tradição e especialidades da culinária árabe, com uma deliciosa variedade de esfirras e pratos típicos, além de estar entre as melhores esfirras do estado de São Paulo. A Esfirra Imigrantes conta com um ambiente agradável para você saborear as delícias da cozinha árabe, seja um lanche, happy hour ou refeição especial, aberto diariamente a partir das 10 à meia-noite, sextas e sábados das 9 à 1 da manhã. Avenida Ricardo Jafé, número 3332, Vila Gumercindo, em São Paulo. Esfirra Imigrantes. Eletro Áquila, há 32 anos atendendo o Brasil. Tudo pra TV, áudio, vídeo, acessórios, informática e telefonia você encontra na Eletro Áquila. São mais de 10 mil itens em eletrônica, elétrica residencial e industrial. Acesse o nosso site eletroaquila.net e compre sem sair de casa, pois a Eletro Áquila entrega em todo o Brasil. Rua Rubião Júnior, número 351, no centro de São José. Telefone 3921-3794 ou eletroaquila.net. De segunda a sexta, ao meio-dia, Forró do Bom. Forró do Bom. Forró do Bom. Apresentação Chiquinho França, na Alternativa FM. Voltamos a apresentar Alternativa no Esporte, com a equipe Futebol Show. Alternativa no Esporte. Muito bem, de volta com a Alternativa no Esporte, edição especial desse 15 de novembro. Olha só, hein? Você participando pelo WhatsApp 98117-1441. Vou repetir, 98117-1441. Já tem a pergunta do Edgar, do Léo. Tá chegando mais aqui. Essa, como é? A última dá pra falar rapidinho. Tarará, tarará. Só não tem um nome aqui. Qual seria o misterioso patrocinador do Robertinho? E a volta do Robertinho, nós vamos falar já, tá? Já, e aproveita para mandar o nome, tá bom? Flávio, vamos lá. Agora vamos dar uma adiantada, uma avançada, um abraço pro Paulo, né? Paulo da Sectron. Paulo Sansone, aquele abraço, Paulo. Obrigado pela sintonia, pelo carinho. Vamos abordar isso aí, estamos chegando lá. Flávio, acabou o campeonato. Para finalizar o campeonato, você acha que a matéria que saiu com Feijão nas redes sociais, né? Saiu na TV, tarará, batedor de falta, que fez diferença pro último jogo? Olha, Fábio, eu vou dar novamente a opinião pessoal, não é a opinião da TUJ, tá? Porque dentro da TUJ isso foi controvérsia. Então, vamos por partes lá. Porque o que aconteceu? Antes de sair a matéria, teve algum jogo em casa que ele andou fazendo uns golzinhos. Cada vez que saiu o gol na página, olha quem fez mais um gol de falta. Aí uma vez eu tirei o print, que a gente tem um grupo da TUJ mesmo. O cara ficou sócio da TUJ, além do que acontece ali na arquibancada, a gente tem um extra campo também que trabalha aí a nossa parte, né? Flávio, quem não conhece a TUJ pega ingresso da diretoria? Não, a TUJ ela é um movimento, a gente teve que usar o termo torcida pra gente conseguir o nosso cadastro na Federação Paulista de Futebol, porque entrar com faixa em campo só com torcidas, então a gente cadastrou a TUJ como torcida, mas na verdade nós somos um movimento de torcedores do São José que em prol do clube a gente quer ajudar o clube da nossa forma. Então é assim, o clube, a gente entende que o clube hoje ele precisa do seu R$10, do meu R$10, do R$10 de cada um para pagar suas contas financeiras. Então a gente, desde a nossa fundação em 2014, nunca procuramos a diretoria para pedir ajuda financeira alguma.
A gente viaja com o nosso próprio recurso. Se tiver dinheiro para viajar, a gente viaja. Se não tiver dinheiro para viajar, a gente ouve no radinho, não tem vergonha nenhuma em dizer isso. Mas jamais eu vou onerar o clube com esse tipo de ajuda, muito menos pedir dinheiro para diretor, para depois não poder criticar. Por isso que a gente fica à vontade de avaliar. Pô, a gente até fica agradecido de tanta gente, né, de tantas rádios que chamam a gente, quer saber da nossa opinião, porque a gente tem essa liberdade de chegar, poder falar, e entre elas isso. E outra exigência nossa é que todos possam ajudar o clube de alguma forma, sendo sócio, nem que seja do plano do sócio torcedor, que já aconteceram 2 vezes no clube, e a gente teve uma adesão interessante. Esse último sócio, eu acredito, praticamente 50% do número de sócios que aderiram ao plano eram membros da TUJ. Eu fiquei muito feliz por nós, como grupo, mas lamentei demais pelo clube, né? Porque infelizmente... Você esperava mais. Esperava mais. Já que você está falando isso, o Adilson também esperava mais sócios. Então, mas o sócio patrimonial de R$50 não tem jeito. É inviável o sócio de R$50. Não, veja só, é R$50 durante 12 meses, já está incluída a mensalidade. Então, na realidade, o título, a pessoa está pagando 240, diluído em 12 parcelas. E os R$30 da mensalidade. Então, ele aglutinou tudo em R$50, né? Então, depois desse 1 ano, a pessoa passa a pagar R$30. Essa parte, beleza, mas eu achei que ficou muito caro. Porque até o Adilson entrar... Pela situação do clube, né? Não só do clube, mas como também do país. Nós estamos aumentando a taxa de desemprego. O país está tendo o habitante está perdendo o poder de compra. E você aumenta em 50% o valor da mensalidade, que eram R$20 com o teatrão. Se a piscina estava desativada, você tinha churrasqueira, você tinha quadra, você tinha um campo. Teoricamente, você tinha alguma coisa para usufruir, mesmo que não tivesse associado. Depois que perdeu todo o patrimônio ali, aumentou 50% do valor, então eu achei outro tiro no pé. Jamais faria isso, pelo contrário. Foi uma das minhas propostas no início, ou mantém o valor ou até reduz, pela situação que o clube encontra e precisa de dinheiro. Por isso que eu fui muito em cima desse valor dos R$10, onde que muitos clubes do Brasil trabalham com isso. Ah, mas R$10 a gente não ganha nada. Pera aí, você vai jogar só em abril. Se você pega 200 sócios a R$10 desde janeiro, esse valor irrisório, ele ajuda a pagar o quê? Ele ajuda a botar comida no alojamento? Ele ajuda a comprar o gelo, comprar alguma coisinha. Fazer um fundo de caixa para as viagens. Esse sócio, ele não teria gratuidade no ingresso, ele teria direito ao meio ingresso. Se o ingresso é R$20, o cara ainda paga mais 10 por jogo em casa. Não era algo assim, você não perde. Quando entra dinheiro no tempo de hoje, sem você oferecer nada, é uma carteirinha, você não está perdendo dinheiro, né? Mas é aquela coisa, tem que ser alguém do ramo. Tem que ser o cara, no mínimo tem que ser um comerciante. O cara tem que vender picolé para saber o que é lucro, senão não adianta. Bom, Flávio, então, marketing de novo, né? Vamos lá. Aqui a gente tá falando de marketing, mas a palavra-chave. Então vamos lá. Aí, última partida, derrota, 2-0. Deu entrevista pro Sérgio Silva no final do jogo, renunciou. Eu estou renunciando, eu não fico mais na presidência do São José Esporte Clube, o Adilson. Não, vou renunciar, só vou pagar os jogadores, se eu não me engano, era dia 15, dia 20, e já renunciou. Aí depois protelou. Tem que fechar as contas do Paulista. Fechou. Aí a conversa com o Robertinho. Aí conversou com o Robertinho, estava esperando o Robertinho, segundo ele, dizer. Queria até fazer uma renúncia. Ele falou de antecipar as eleições, e eu aqui até debati com ele, porque pelo estatuto não existe antecipar. O presidente não antecipa as eleições. O presidente da executiva do clube, do São José, não pode antecipar. Ele pode fazer uma renúncia coletiva, ele e os seus vices, e a partir daí o presidente do conselho é que antecipa as eleições, chama as eleições. Então, o presidente jamais da executiva pode chamar a eleição. Está no estatuto. Então, se a gente for rasgar o estatuto, então, né? Porque
já não teve a renovação do conselho, que era agora em setembro. O estatuto ele já tem sido desrespeitado, já não é de hoje, né? Saiu inclusive uma matéria, vamos para os bastidores já, do Zico aqui, deixa eu até ver, foi reproduzido no Globo Esporte, no jornal O Vale, tá só um pequeno trecho aqui, ó. Deixa eu ver aqui, a parte que ele fala do... ele diz o seguinte: não vai haver renúncia da executiva e nem do conselho, que seria somente no caso do Robertinho, haveria renúncia. E agora nós estamos fazendo a finalização da renovação do estatuto, que tem um conselho, dentro do conselho, fazendo isso, e a renovação do conselho, só que não fala quanto, né? Eleição de renovação do conselho. Só que eu li o estatuto, e pelo estatuto, Flávio, toda alteração do estatuto tem que ser com sócios, né? A mesma coisa do acordo que fizeram no Teatrão. Você tinha que consultar não só os sócios pagantes, como aqueles sócios que compraram na época, eu esqueço, Benemérito? Eu acho que é isso. Então, Benemérito não, tem outro nome, agora me fugiu o nome. Mas enfim, como é que você vê agora essa situação do São José não praticar o que determina o estatuto? O Adilson parece que teve uma reunião no conselho, né, que aprovou a locação do espaço para o feirão de automóveis, e pelo que eu sei, se passou pelo conselho é superior ao mandato do Adilson, porque dentro do mandato dele ele poderia alocar, certo? Se passou de 2 anos, que faltam 2 anos para vencer o mandato dele, teria que passar pelo conselho. Agora eu não fiquei sabendo ali e olha que eu não saio do trailer, né, da série do clube. E eu não vi, Flávio, eu não sei se você viu algum edital convocando os conselheiros para uma reunião. Bom, vamos lá. O problema é que você faz perguntas que ela abrange muitas coisas, né? Aí a gente tem que ficar detalhando a resposta aí. Lembrei o termo grande patrono, né? Dos sócios que ajudaram lá no passado. Sim, grande patrono. Grande patrono. E em relação ao conselho. O conselho hoje, eles ficam ofendidos, ficam chateados. Alguns até deixaram de falar comigo aí pelas coisas que a gente fica rebatendo aqui. Mas o Conselho Deliberativo do São José, o pessoal tem que entender que quando eu assumo esse compromisso, eu tenho que ser atuante, eu tenho que ser efetivo. Não adianta ficar me apresentando para a torcida organizada como conselheiro do clube, que apresentou para a TUJ a primeira pergunta que a gente já devolve. Beleza, e como conselheiro, o que você fez até agora? Aí a pessoa fica até dura. Mas não tem que aparecer, tem que atuar. Se não estiver atuando, não serve. O conselho não tem que só revisar o estatuto, tem que se reestruturar esse conselho. Quem que é conselheiro e está fazendo algo pelo São José? Mas o cara... Mas eu ajudo na viagem. Mas essa ajuda do São José também tem que ser repensada. Porque no São José não pede parceiro, ele não pede patrocínio, ele pede ajuda. Quem ajuda, tá ajudando um coitado, alguém que precisa. Não, eu tô vendendo aqui, ó, tô vendendo espaço na camisa, tô vendendo uma publicidade nas mídias sociais, que até você falou do edital, o edital fixado na parede do trailer, numa rua morta. Hoje você tem mídia social. Quando você quer aparecer, hoje o pessoal não anuncia mais nem no jornal de papel. Tem o site do clube. Exatamente, a convocação tem que ser no site, tem que ser o link que seja nos Instagrams da vida, nos Twitters da vida, entrar em contato com a TUJ, como eu falei, que a TUJ é um movimento pró-São José Esporte Clube, ela não é pró-diretoria, ela é pró-São José Esporte Clube. Faz um favor, você ajuda aí, e eu tenho certeza que a outra torcida também, se chegar e pedir, eles vão compartilhar. Vamos tentar atingir o maior número de pessoas. Foi falado dessa diretoria que em dezembro haveria o último prazo para os sócios antigos se manterem em dia. Se atualizarem a situação, regularizar a sua situação. A partir daí, ninguém mais era sócio. Foi divulgado isso depois? Quantos sócios o São José tem hoje? Quem são os membros do conselho hoje? Toda vez que aparece, eu não estou falando da diretoria atual, estou falando de todas as gestões que a gente vê passar no São José. Quando assume presidente, vice-presidente, todo mundo usa um termo que depois não aplica, que é a transparência. Todo mundo fala em transparência. E a gente não tem transparência de quanto está sendo essa ajuda, quem está ajudando com quanto.
A gente não sabe. Eu preciso de R$500 para ajudar a pagar uma viagem. Conseguiu esse valor? Quem deu? Deu quanto? Ah, deu a mais, deu a menos, faltou? A gente não tem acesso a isso. Esse negócio da ajuda é a pior coisa que tem. Não estou falando que tenha acontecido isso, mas abre margem para desconfiança. Às vezes eu não quero patrocínio, mas pedir ajuda tá bom. Será que tá bom? Será que não está? O São José tem que ser levado a sério. Como um clube, tem que ser gerido de uma forma transparente. Não adianta falar em transparência no dia da posse e depois ficar por isso mesmo. Bom, o Edgar tá fazendo a pergunta aqui. Ele é do Campos Alemães mesmo, tá ouvindo pela FM. Poderia ligar aqui, né? Mas enfim, eu só divulguei o WhatsApp. Vamos ver se a gente consegue resolver essa questão do retorno aqui na rádio, o pessoal que tá ouvindo em outra parte da cidade. O Edgar tá perguntando pra gente aqui, quer saber a nossa opinião sobre a chegada, possível chegada do Red Bull. Mas eu acho melhor a gente falar isso daí depois do nosso break. Sabe por quê? Porque aí já é reta final, faltam 17 minutos pra gente encerrar o programa. Passou rápido. Já. Então a gente volta rapidinho, é pai bola, fique na sintonia, porque já nós vamos falar da concessão onerosa também, né? E o planejamento que a gente espera do ano que vem. E aí, se o torcedor também quiser falar o que espera no próximo ano, 2018, pro São José Esporte Clube, fique à vontade. É pai bola, já voltamos, tá? Todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, superando limites. Espírito Santo vou chegar, Distrito Federal e Minas, Goiás, Santa Catarina, carga segura e fracionada, Rio Grande do Sul tô na estrada, nosso prazer é viajar. Risso Transportes. Outras informações, acesse o site risso.com.br ou ligue 0 operadora 14 3604 3000. Risso Transportes, comprometida com a qualidade. Diversos tipos de porções, petiscos, tudo em um só lugar. Bar, mercearia e adega do Farofa, com bebidas, gelo, carvão, aluguel de mesas e cadeiras. Na Rua 17, número 158, no Campo dos Alemães, em São José. Disque 3903-1021, 98865-7598 e WhatsApp 98255-2280. Bar, mercearia e adega do Farofa. Todos os dias, uma devassa deliciosa espera por você na cervejaria Devassa do Colina Shopping. Tem loira, tem ruiva, tem negra, enfim, tem deliciosas opções de chopes artesanais. E tem ainda o almoço executivo todos os dias e a feijoadaça aos sábados. Viu só? Com a Devassa, a diversão é completa. Você bebe e ainda come. Cervejaria Devassa, no Colina Shopping, piso superior. Se beber, não dirija. Venda de bebida proibida para menores de 18 anos. Vitae Odontologia. Implantes, próteses, estética, canal, cirurgias. Tudo em um só lugar. Vitae Odontologia. Com o melhor atendimento e preços que cabem em seu orçamento. Avenida dos Evangélicos, 1490, Campo dos Alemães, em São José. Telefone 3903-5425 e o WhatsApp 98896-3966. Vitae Odontologia. Esfirra Imigrantes, 40 anos de tradição e especialidades da culinária árabe, com uma deliciosa variedade de esfirras e pratos típicos, além de estar entre as melhores esfirras do estado de São Paulo. A Esfirra Imigrantes conta com um ambiente agradável para você saborear as delícias da cozinha árabe, seja um lanche, happy hour ou refeição especial, aberto diariamente a partir das 10 à meia-noite, sextas e sábados das 9 à 1 da manhã. Avenida Ricardo Jafé, número 3332, Vila Gumercindo, em São Paulo. Esfirra Imigrantes. Voltamos a apresentar a Alternativa no Esporte com a equipe Futebol Show. Alternativa no Esporte. Reta final do Alternativa no Esporte. Passa rápido, hein? Das 10 ao meio-dia hoje, um especial falando só do São José Esporte Clube, que já é corriqueiro aqui, né? Na equipe Futebol Show. E dá tempo ainda de você mandar seu zap, tá? 98117-1441. 98117-1441. Deixa eu ver aqui, ô Flávio, aquela pergunta que ficou sem o nome.
Parabéns pelo programa. Tarará. Qual seria o misterioso patrocinador do Robertinho e a volta dele? O que vocês acham? Pergunta para todo mundo, é o René Cruz. René, um grande abraço, grande torcedor de São José. Ele não pertence a nenhuma das organizadas, apesar de manter um bom relacionamento com todo mundo. É figura presente aí todo jogo do São José em casa e sempre que possível nos jogos fora. Até naquele último jogo, aquela tragédia de Mogi das Cruzes, saiu do trabalho e foi direto lá. Né? Então, René, você sabe da minha opinião em relação ao Robertinho, né? A gente precisa pesar todas as fases passadas e entender que o futuro ele pode ser uma outra coisa. Então, o Robertinho foi diretor de futebol de São José, ajudou a trazer o São José de volta a 2, virou presidente do clube, o clube martelou alguns anos, quase subindo para 1 e não subia nunca, porém os seus 2 últimos anos como presidente de São José fechou uma última rodada de 2012 brigando para não cair, e 2013 foi aquele ano do famoso vai ou não vai, que o São José passou a metade do campeonato sem patrocínio nenhum, e o clube ainda fazendo alguma coisa dentro de campo. Depois da metade da primeira fase conseguiu o patrocínio e o clube terminou eliminado na primeira fase. Ele chegou até a última rodada precisando vencer o líder fora de casa para classificar e a coisa não aconteceu. Aí todo mundo entendia na época que precisava trocar a diretoria, que não podia mais ser ele. São José caiu da segunda para a terceira e caiu para a terceira da quarta. Agora o Robertinho não volta como diretor, né? Parece que não vem assumir presidência nada, ele vem para ajudar. E também a gente não adianta ficar olhando para trás, né? Que às vezes acontece muito isso. Às vezes a pessoa está dentro do clube, ela enxerga de uma forma, depois que fica de fora, muda o seu olhar. Então, tá vindo para o São José, está vindo para somar, é lógico que nós vamos torcer para que tudo ocorra da melhor maneira. Mas a TUJ está de olho. Agora, quem é esse possível patrocinador que ele possa estar trazendo, aí ele mesmo tem que falar. A informação, e existe muitos rumores, né? Inclusive o Fábio falou que mais pra frente vai falar sobre essa vinda do Red Bull pra cidade. Estão falando que é uma cervejaria. É uma cervejaria? Opa, cada um fala uma coisa. Aí a gente aceita alguma coisa lá pra degustar, viu? Não como ajuda, mas pra degustar a gente aceita. E paga, né, Flávio? Paga, opa. Se for pra ajudar o São José, opa. Aí, ó. Faz a cervejaria lá no Teatrão, a gente vai lá toda sexta, sábado, domingo, dia de jogo, resenha, vamos que vamos. Pra ajudar o clube, tamo junto. É isso aí. Bom, agora vem. Renuncia, não renuncia, tá? Deixa pra lá, né? Bom, primeiro ele tem que saber o que ele fala no microfone, né? Porque falou que vai, né? Tá aqui igual aquela musiquinha lá, domingo ela não vai. Depois vai, não vai e vamos. E a gente fica que nem besta, debatendo possibilidades. Sim. E a coisa não acontece. Então, a gente tem que entender, enquanto não sair nada oficial, o presidente é ele. Tá trazendo até o Robertinho como parceiro e o Robertinho está trazendo outros. Essa é a nossa realidade hoje. O Antônio José do Jardim Satélite perguntando, complementando, bom dia, a respeito do Teatrão, existe a possibilidade do clube poder ter a posse ou de ter um espaço maior do que tem hoje? Obrigado. Antônio, um abraço também, assim como o René, grande torcedor do São José também, tá sempre no Martins Pereira, parceiro da TUJ, toda vez que a gente coloca um produto à venda aí, ele tá sempre comprando, tá sempre apoiando o São José e a TUJ na nossa caminhada aí. Essa questão do Teatrão, infelizmente, até onde a gente sabe, né, era uma causa que era para ser ganha, se tornou uma causa perdida aí por falta de habilidade de quem faria a defesa do São José, se é que houve defesa, né? Como é que foi feito aquele trâmite do Teatrão? Olha, de fato, o Adilson, quando conselheiro, logo do acordo, ele falou que o grupo foi lá na Rádio Estadão, quando eu apresentava o jornal, e disse que um grupo ia entrar contra esse acordo, porque não foi consultado o grande patrono, os demais sócios, enfim. Só que agora ele está, o presidente tem 1 ano e ele não fala mais, então a gente não sabe a que pé anda, mas o grande patrono pode efetivamente, porque ele não foi consultado, né? Dizem também que o conselho, o Adilson me disse isso, que o conselho tinha autorizado a negociar e não a fechar, porque a negociação era 60-40, né? E de repente chegaram lá com 30 e levaram, parece que deixaram 25. Então, a coisa mudou. Isso é uma questão até pra gente falar aqui, por exemplo, o René que perguntou do Robertinho, e eu deixar claro também que depois da gestão do Robertinho,
nunca mais houve uma oposição no conselho como houve na gestão dele. As reuniões de conselho, quando o Robertinho era presidente, tinha lá muita gente batendo na mesa, esbravejando, falando alto. Se fosse na gestão do Robertinho, esse trâmite do Teatrão, o conselho tinha convocado sócio, isso aí tinha batido pesado. De repente, quando entrou o Benevides, e agora a continuidade aí dessa gestão com a Dilson, o conselho de repente se calou, sumiu, não existe convocação de nada, sócio, benemérito, grande patrono, ninguém é chamado para nada e a diretoria vai tomando suas rédeas, né? Então essa falta de oposição no clube, eu acho que é o verdadeiro, um dos grandes motivos do clube estar onde se encontra hoje. Bom, reta final mesmo. Faltam uns 5 minutos pra gente encerrar o programa aqui. Já tá chegando aí o Chiquinho França com o forró. Red Bull, Conceição Nerosa, diz que o Red Bull efetivamente está interessado, né, em deixar lá a cidade de Campinas, tem interesse, enfim. E você não teme, Flávio, pela sobrevivência do São José, não seria mais um punhal, vamos dizer assim, na águia? Se usar o termo sobrevivência e punhal fica ótimo, né? Que eu uso muito com os amigos aí, que eu falo que o São José, ele sofre um homicídio triplamente qualificado, com requintes e crueldade assim tremenda. É exatamente isso, não mata de uma vez, né? Fica sangrando. Realmente, é uma ameaça em potencial, até mesmo pelo tamanho do pacote. Porque dizem até que o processo do estádio de arrendamento, ele seria um dos interessados. É fato. Então, se ele arrendar o estádio, ele pode ceder ou não o estádio para o São José ou cobrar um aluguel no preço que ele entenda, porque é uma empresa, a empresa visa lucro e prejudica o gramado para ele. Ele é um que joga A1 do Paulista, deve ter algumas projeções em relação a campeonatos nacionais, né? Então isso aí realmente em potencial é um tiro perigoso para o São José. Até a condição que ele se encontra é uma condição muito melhor do que o nosso clube. Joga na 1, financeiramente está muito bem. Então, infelizmente, a ameaça é grande. Eu acho que o torcedor do São José, aquele grupo que a gente conhece, que é apaixonado pelo clube, ele não abriria a mão de torcer para o São José para torcer para o Red Bull. Mas aqueles 600 mil habitantes que só estão esperando um time crescer na cidade para ver o seu time da capital jogar, e esses eu creio que abraçaria o clube pela estrutura que tem, que é o famoso torcedor modinha. Ele não gosta de futebol, ele gosta de ganhar. Então ele vai vestir a camisa de um clube que está indo bem e tem potencial para se tornar vencedor. Você deve ter ido ao Moisés Lucarelli, pela 2, São José Red Bull e São José, que o pessoal lá vai lá batucar, né? E nós fomos entrevistar, na época pela Rádio Piratininga, e o pessoal disse, não, eu recebo R$30 e mais o lanche aqui, o ônibus pega eles lá na concentração e depois ainda tem 2 caixas, né? Então, quer dizer, eles cativam algumas pessoas, né? Fácil, vamos dizer assim. Então, agora, a informação que eu tenho, que eu obtive, dessa concessão onerosa, nem saiu o edital ainda, mas eu consegui essa informação. A Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida solicitou, parece-me que 20 a 25 datas ano. E isso seria para o São José e algumas partidas até do feminino de grande porte. Então, segundo informações, no edital vai estar lá que essas datas serão, né, serão graciosas, gratuitas. O clube pagará a taxa de limpeza. Segundo o próprio Adilson me disse que parece que é isso daí que ele foi informado, saiu de lá feliz. Porque ele me disse que a prioridade de São José, só que eu tenho medo da prioridade. Porque a prioridade pode ter custo, né? De repente, prioridade, mas olha, se for à noite eu vou cobrar a taxa de iluminação que é 15 mil. E aí? Né? Tem esses detalhes que deixam a gente preocupado. Mas nós temos que aguardar. Vou antecipar para o pessoal que o Robertinho da Padaria vai estar aqui segunda-feira, no programa de segunda-feira. Amanhã o Zezinho Frige, às 6 da tarde. E a gente vai, sexta-feira, o Márcio Oliveira, técnico do feminino. E na segunda-feira o Robertinho. Então nós vamos aguardar para segunda-feira se ele nos traz mais informação dessa parceria, se ele já divulga também quem é esse patrocinador ou quais são
De repente são mais de um patrocinador, é um pool. Flávio Souza, agradeço sua presença, debutando aqui na Alternativa FM, nosso comentarista também para o ano de 2018. A gente vai escalar você para jogos neutros, pode ter certeza, que eu sei que a arquibancada o chama com mais vigor, né, a cada instante. E eu só tenho a agradecer a sua presença nesse feriado, desejar que o final desse feriado seja agraciado por Deus com a família, no aconchego do seu lar, e que em breve você possa retornar aqui para debater um pouco mais sobre o São José Esporte Clube. Flávio. Amém, agradeço aí o espaço, né? Sempre que não tem como separar o Flávio do torcedor do São José, e hoje, né, com a torcida uniformizada do São José, então realmente é gratificante fazer parte da equipe Futebol Show, estar aqui na Alternativa. E vamos estar sempre onde São José estiver, onde o assunto for São José, vai ser sempre um prazer estar falando aí a respeito, dando a nossa opinião, sabendo que pode ser contrário ou não, mas acho que o importante é isso, a divergência é que vai fazer o São José crescer. A unanimidade deixou o São José na 4ª divisão. Bom, nós vamos encerrando por aqui essa edição do Alternativa no Esporte especial, dia 15 de novembro. E vamos disponibilizar nas redes sociais, também na nossa página no Facebook, esse programa completo, para que vocês que perderam possam também ouvir da gente, tá ok? Tá chegando o forró do bom. Ei, Chiquinho França, homem, esse é da moléstia, viu? Bom, um abraço a todos vocês e amanhã às 6 da tarde temos um encontro marcado. Zezinho Frige aqui no nosso programa. Você ouviu Alternativa no Esporte, aqui na sua Alternativa, com a equipe Futebol Show. Você ouviu Alternativa no Esporte, aqui na sua Alternativa, com a equipe Futebol Show.